Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma rodada de entrevistas, de bate-papo com a galera sempre muito massa nesse canal. Você que pertence aí ao público mais cristão, né? A maioria das pessoas que compõem esse canal é o público mais cristão. Então vocês estão acostumados mais com perguntas, com entrevistas, com candidatos com mais de cunho teológico. Mas estamos perto das eleições, não podemos também abrir mão do do nosso exercício de cidadania. Então, nós vamos tirar os próximos dias para fazer um bate-papo com aquela galera que, por mais que não milite assim na questão da religião, do cristianismo, mas que são pessoas sempre com pautas mais voltadas à direita, mais voltadas ao conservadorismo e também automaticamente, né, condizentes com aquilo que acredita o público cristão. Eu já quero abrir um espaço também para a galera, se tiver alguém de esquerda aí que queira explicar se pode conciliar também as pautas de esquerda com o cristianismo e quer vir aqui, que é candidato e queira também explicar para a gente, esse canal aqui está completamente aberto para qualquer pessoa. E hoje a nossa entrevista é com um cara muito sangue no olho, um cara muito gente boa. Acabei de conhecer, mas é um cara cheio de propostas, cheio de ideias aqui para Aracaju, cheio de ideias também de âmbito nacional, e tenho certeza que é um cara que vai crescer muito. E peço, por gentileza, que vocês fiquem atentos a essa entrevista e considerem, obviamente, a possibilidade de dar o seu voto, se aquilo que ele falar bater com as suas ideias, considere a possibilidade de dar um voto para esse cara super especial. Já chamo aqui para a nossa roda de conversas, Davi Valença. Seja bem-vindo, meu querido, a esse canal. A casa é sua, viu? Muito boa noite, Moaz. Muito boa noite a todos os públicos. E assim, como eu falei lá no início, pode mandar bala. Acho que essa vai ser uma oportunidade muito grande da gente trocar ideia, porque quando a gente está numa entrevista, às vezes na rádio, ali a gente tem muito pouco tempo, né, para dar algumas respostas sobre alguns temas mais complexos. E eu acho que quando a gente está assim nesse espaço mais aberto, geralmente no podcast, numa entrevista mais longa, a gente tem a oportunidade de poder falar com profundidade em alguns temas, principalmente em temas cristãos também, se for o caso, até porque eu sou cristão também, sou católico, e eu acho que essa é uma pauta e um tema muito interessante da gente correlacionar com a própria política, porque, assim, como muitos, tem muita gente que levanta a bandeira de dizer que o Estado ele é laico, mas ele só é laico por causa do cristianismo em si, que essa ideia de laicidade, de respeito às religiões, ela vem do próprio cristianismo, mais especificamente do catolicismo. Mas, enfim, já estou me aprofundando aqui, é um papo massa que a gente vai bater, fica à vontade, pode fazer qualquer pergunta e vamos para cima. Show de bola. Meu amigo, antes de qualquer coisa, eu queria que você contasse para a gente um pouco aí da sua trajetória de vida mesmo, onde que você está residindo nesse momento, como foi seu ingresso aí na política e também, para quem não sabe, você pertence ao MBL, né? Como foi que você conheceu esse movimento, como foi que você ingressou aí nesse movimento? Cara, o movimento, vamos lá. O movimento eu conheço desde 2017, né? Aliás, desde 2016, quando teve o impeachment da presidente. Foi ali que eu conheci o MBL. Aí eu comecei a acompanhar passivamente, 2016, 2017. Em 2018 eu tentei entrar para o movimento, mas não tinha uma organização aqui no meu estado, né? O pessoal que estava aqui não, eles até existiam, mas não tinham uma organização, uma estrutura, e isso acabou com que eu não conseguisse entrar. Só em 2020, que foi quando o MBL lançou o primeiro ano da Academia MBL, que eu me inscrevi, me formei, e aí sim, a partir da formação, eu passei a ser um coordenador do movimento efetivamente. E aí, não só, para além de participar, né, eu me tornei o coordenador, eu me tornei a pessoa responsável por tocar o núcleo aqui, e isso foi me levando a outros caminhos, né? Que aí a gente vai ensejar no que aconteceu comigo até hoje de eu virar candidato. Sobre minha trajetória e sobre onde eu estou residindo, bom, eu nasci e cresci em Aracaju, Sergipe. Hoje eu sou residente do bairro Siqueira Campos. Espero muito que Andra não veja essa live, né? Porque possa ser que ela queira me encontrar aqui, mas enfim. Eu sou residente do bairro Siqueira Campos, nasci e cresci aqui. Já passei por bairros, morei em bairro Siqueira, Centro, morei no próprio Augusto Franco, né, na Farolândia.
morei ali perto de Santo Antônio. Então, assim, esses bairros, eu já morei em vários bairros aqui, mas o bairro que eu passei mais tempo foi o próprio Siqueira Campos. E aqui eu comecei a minha trajetória de vida, né? Comecei gostando de história, comecei gostando de humanas, né? Sempre fui mais apaixonado pelas humanas, filosofia, história, sociologia. Isso acaba desembocando naturalmente na política. E quando eu vi que a única maneira pragmática de você alterar as coisas à sua volta era a política, acabou que foi um caminho natural de me colocar como nome, também a indignação que dá você acordar todos os dias, sair, ver que do lado da sua casa tem mais de 20 pessoas em situação de rua e ver que os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju são Palhaço Soneca, Paquito de Todos, dentre outros, que botam todos os meses R$ 24.000 no bolso, né, e não fazem nada pela nossa cidade. Então, aí, em 2020, eu me formo coordenador do MBL, depois eu sou convidado a ser porta-voz, depois de ir para São Paulo, participar de um campeonato de debate. O pessoal da Nacional me convida a ser porta-voz, eu inicio como porta-voz e, naturalmente, depois de virar porta-voz, acabei lançando a candidatura a vereador, candidata a vereador de Aracaju, e estamos aí, né, nessa jornada, nessa toada. Cara, essas figuras mais cômicas que você mencionou aí da política, talvez mostre para a gente uma indignação da população, eu posso enxergar assim, não sei também se você enxerga como a política do pão e circo também, mas eu vejo assim, a galera é tão desinteressada, não leva assim, a política tão a sério porque sabe que as coisas não mudam e acaba votando nesses personagens, como Palhaço Soneca, essas figuras mais cômicas mesmo. Como você acha que a população ela precisa enxergar a política e se na sua visão, de fato, existe esperança, principalmente para Aracaju, diante desse cenário que você vê aí? Vamos lá. Eu concordo plenamente com o que você disse. As pessoas elas levam esse voto, que é o famoso voto de protesto, né? Política é tudo igual, política é a mesma coisa, então logo eu vou votar em Palhaço Soneca porque ele vai lá, é um voto de protesto meu. Eu não estou esperando que Palhaço Soneca faça um excelente trabalho parlamentar. Eu espero só que, que ele seja um recado, né? De dizer bem assim, estou cansado. Só que eu entendo esse sentimento, mas eu vejo que o brasileiro hoje ele não consegue ter uma associação direta da seguinte maneira. Quando você coloca uma figura como Palhaço Soneca, como Paquito de Todos, como Vinícius Porto e etc., figuras desse tipo, Tiririca, né, no cenário federal, você está colocando uma pessoa que diretamente, se ela não fizer nada, ela vai estar sendo um gasto para você, um dispêndio para você. E se ela fizer algo ruim, porque ela não está preparada para estar naquele cargo, você diretamente está perdendo dinheiro mais do que você já perderia se ela não fizesse nada. Ou seja, como o brasileiro ele não consegue sentir diretamente no bolso, ou seja, você tem R$ 800 ali. Toda vez que o Palhaço Soneca aprova uma lei ruim, não cai R$ 100 do seu bolso. Mas essa relação econômica com o projeto de lei, ela acontece. Então, quando você coloca figuras como essa dentro do parlamento, seja ele um parlamento a nível municipal, estadual ou federal, você está colocando figuras que diretamente estão trabalhando para que você tenha que pagar mais imposto e para que seu imposto não vá para o lugar certo. Então, assim, eu entendo esse voto de protesto e aí entra a questão da esperança. Eu acredito que há esperança. Porque eu vejo cada vez mais uma direita que não existia e que passou a existir e que hoje discute e briga muito, mas existe, tem peso, tem força, consegue barrar alguns projetos a nível federal, que precisa se organizar muito mais. Porém, eu vejo que há um trabalho de formiguinha sendo feito, principalmente aí eu puxo a sardinha aqui para o MBL, que é um trabalho de formiguinha de você não só estar na política partidária, mas estar na questão cultural, inserir direito na questão cultural. Antes, só quem fazia filmes, músicas, livros era a esquerda. Hoje, a direita ela produz filmes. Hoje, a direita ela produz filmes, ela produz livros, ela produz documentários, ela produz músicas. Eu acho que essa inserção cultural que a direita tem é importante. Esse trabalho de formiguinha faz com que o cenário, aos poucos, vá mudando. Embora eu tenha meus momentos também de falar, meu Deus, o que é que está acontecendo, né? Quando a gente vê, por exemplo, e aí eu não posso me furtar de falar, quando a gente vê, por exemplo, um Datena jogando uma cadeira
em cima de Pablo Marçal num debate da maior metrópole da América Latina, você fica frustrado e você vê, meu Deus, o que é que está acontecendo, né? Onde é que eu estou? Será que tem esperança? Mas eu acho que pessoas como eu e como outros porta-vozes do MBL e da direita fora, que fazem esse trabalho de formiguinha, de construção, de aos poucos irem viabilizando e abrindo um caminho para a direita crescer dentro dos municípios, dos estados e do Brasil como um todo. Eu acho que essas pessoas, elas dão esperança e elas são a esperança, de fato, para a gente mudar o cenário do nosso país. Rapaz, isso daí que você falou é muito importante, a questão cultural, das artes como um todo, porque eu acho que ela toca ali na base de construção mesmo de uma sociedade. Quando a esquerda ela começou a pensar isso, lá com Gramsci e tal, foi quando ela conseguiu dar aquele upgrade, né? Porque eles eram mais aquela questão da revolução armada e tal, e via que isso não funcionava muito bem. Sim. Então eles começaram a atacar na cultura, né? E então você acha que a direita ela está contra-atacando? Exato. Você acha que a direita ela contra-ataca na mesma ferramenta? Eu acho que ela deve contra-atacar na mesma ferramenta, mas eu acho que ela não faz isso, porque eu acho que a direita hoje é muito desorganizada, e por isso lá atrás eu puxei a sardinha para o MBL, porque hoje eu vejo que o único movimento assim que está tentando agregar e trazer essas ferramentas, essas armas para o lado da direita, hoje é o MBL, mas eu acredito que a direita deve contra-atacar dessa mesma forma. Porque se a gente, por exemplo, uma das coisas principais que você vê, quando a esquerda partiu para esse lado cultural, ela dominou tudo, assim, de maneira muito forte, abrupta e grosseira. E a esquerda, eu gosto de separar a esquerda e a direita entre um dos conceitos bons que eu gosto de usar é ordem e desordem. Quando você olha a desordem, destruição da forma, alteração de padrões hierárquicos, tudo isso geralmente está atrelado mais à esquerda. E o contrário disso é a estruturação de padrões hierárquicos, o apreço por mudar as coisas pelas instituições, o processo lento, a forma em si como representação de beleza, está mais à direita. Então, eu acho que a direita ela deve contra-atacar nessa questão cultural, porque se ela não contra-atacar, ela vai estar deixando de utilizar armas muito importantes para vencer a esquerda dentro do jogo argumentativo, democrático, político, social. Você puxou a sardinha aí para o MBL, aí eu queria entrar um pouco agora na questão mais de Aracaju, assim. Como você tem enxergado, não sei se você também tem esse conhecimento, mas os outros movimentos de direita também de Aracaju, como direita sergipana, ou outros movimentos mais libertários, né? Junto com o MBL, vocês acham que eles fazem um trabalho parecido ou são movimentos antagônicos? Eu acredito que eles fazem trabalhos diferentes, muito diferentes do que hoje faz o MBL. Veja, tem dois movimentos aqui que eu aponto que são, assim, da minha visão, são os mais presentes aqui em Aracaju, que é o próprio Direita Sergipana e ao JS, né, que é a União da Juventude, ao JL, aliás, o JS é a União da Juventude Socialista, o JL, que é a União da Juventude Libertária. Esses dois movimentos, eu acho que são os mais fortes aqui, os que mais apontam. Eu acho que eles fazem trabalho muito diferente do que faz hoje o MBL. E, assim, mas a ideologia é a mesma? É a mesma ideologia, não dá para você dizer que esses movimentos eles estão num espectro ideológico diferente do que está o MBL hoje. Eu acho que a gente está no mesmo espectro ideológico, mas com propostas, com projetos totalmente diferentes. Hoje o Direita Sergipana de hoje não, né? Desde o seu nascimento até o momento é um braço do bolsonarismo. Ao JL varia ali, eu não vejo ao JL como projeto de realmente se inserir nas instituições, eles têm mais esse projeto organizacional, de levar a ideologia, acho uma construção até boa, honesta. Eu quando tenho os eventos, eu tento aparecer, mas, enfim, eu acho que é um projeto distinto, muito distinto, e que eu não vejo como o melhor caminho possível para a gente conseguir o objetivo de se inserir, estar nos espaços de poder para restringir coisas que são prejudiciais à nossa sociedade, que a esquerda quer trazer. Eu não acho que os caminhos que esses dois movimentos aqui em Aracaju estão tomando são os melhores possíveis.
mas eu particularmente, e aí é pessoal, uma coisa pessoal minha, né, não do movimento, eu tento manter uma relação boa com todas as lideranças daqui de Aracaju, tento manter o bom respeito com todos, porque eu acho que a gente tem um inimigo maior aí a vencer. Se tivesse tudo as mil maravilhas, né? Vocês poderiam até, vou sentar Sim. aqui para. Mas tem um inimigo realmente, como você falou, bem maior. E a gente já teve esses embates assim no passado. Eu acho que esses embates foram muito fortes, mas agora eu acredito que o rumo, o objetivo é outro. O Tropa da Elite 2, né? O inimigo agora é outro. Então acho que agora é hora de focar nisso. E são, como eu disse, projetos totalmente diferentes. E eu, eu fico muito feliz quando eu olho para o projeto e vejo que eu tenho uma plena confiança hoje no que o MBL está fazendo, no que o MBL está construindo. Show de bola. Cara, a gente falava aqui no bastidor a respeito da sua correria aí da campanha. Queria que você contasse um pouquinho também para o pessoal como é que está sendo, desde o momento que você decidiu, né, lançar essa candidatura até hoje, como é que está sendo, como é que estão suas andanças pela cidade? Boa pergunta. Está sendo muito difícil. Eu falei para você nos bastidores, né? E, de fato, isso é uma realidade muito grande. Eu imaginava que seria difícil, primeira eleição, você não ter padrinho político, você não ter nascido em berço de ouro, você não ter apoio, programa de TV, grande mídia. Isso já dificulta muito. Você não ter uma má índole, você não está por poder nem por dinheiro, você não utilizar de subterfúgios, comprar voto, esse tipo de coisa. Eu já imaginava que seria uma caminhada muito difícil, mas eu não imaginava que seria tanto. Depois, logo quando começou a campanha, né, eu fiz um vídeo de questionamento a Yandra Moura, e aí a gente vai falar mais para frente desse tema, mas, pô, eu fiquei 11 dias sem rede social, eu tomei 3 processos, um eleitoral, um criminal, um mandato de segurança. Como eu disse, a equipe é pequena, né? A maioria das pessoas que estão comigo são voluntárias, e que trabalham comigo, que distribuem Santinho, e aí a gente vai rodando, né? A gente vai fazendo o que pode com os recursos que são poucos que a gente tem. Mas eu, assim, apesar disso, aí eu venho aqui com uma afirmação muito forte de que, cara, tá uma campanha muito legal, porque o apoio que tá vindo dos questionamentos que a gente, por exemplo, depois que a gente fez o questionamento da Yandra, veio um apoio muito forte, a galera reconheceu, e a galera disse que vai votar, e, pô, parabéns, sua O pessoal vê coragem. que você tá dando a cara a tapa, Sim, né? sim, sim, e tipo assim, e eu assim, como eu disse, eu não baixo a cabeça para ameaça, eu sofri ameaças, mas eu não baixo a cabeça para isso, e ver esse retorno de falar assim, caramba, parabéns, você tá corajoso, você que vai, se você continuar assim, a gente vai conseguir. Ver esse movimento e ver que tem pessoas que acreditam no seu trabalho e ver que tem um caminho a ser perseguido, tem um projeto, tem um planejamento, isso, cara, assim, dá uma força imensa para você continuar a acordar todos os dias cedo, trabalhar, estudar, ver projeto de lei, ver as melhores propostas e você continuar dando sangue mesmo para mudar a cidade. E talvez o maior desafio seja esse, né? Você querer se dedicar, digamos assim, ao estudo, às propostas, enquanto, na verdade, o que muitas vezes vai dar o like são baixarias como as que a gente viu lá em São Paulo, né? E Sim, tal. sim, sim. E às vezes você diz assim, poxa, eu tô com uma ideia tão massa aqui de projeto, mas às vezes é difícil entregar isso às pessoas, porque as pessoas geralmente elas gostam dos cortes rápidos e tal, então isso Sim. torna o trabalho mais desafiador, né? E você tem que saber mesclar. Você tem que saber mesclar o corte, a divulgação, o conteúdo, com a parte de aprofundar mesmo. Isso é a parte muito desafiadora que você falou. E eu tento sempre fazer isso. De não ficar só no, questionou Yandra. Beleza, questionar Yandra, você vê o vídeo ali, você se entretém com o vídeo, você vê que é uma pessoa que está indo ali questionar sobre coisas que realmente são fatos, são reais. Mas e para além disso? E qual é o seu contraponto, a sua contraproposta às ideias que ela quer implementar? Você lê o plano de governo É dela? aquele negócio, né? Não adianta só bater e não apontar a Sim, solução. sim, sim, não apontar a solução, porque senão você soa até vazio, né, nisso tudo. Então eu tento sempre buscar o equilíbrio, o bom equilíbrio, né? Tanto que, por exemplo, assim, isso é uma das coisas mais difíceis mesmo de alinhar, assim, porque
Agora mesmo, a gente começou a entrevista, por exemplo, eu acabei de sair da chegada da faculdade, né? E assim, você vê que lá na faculdade você tem que zerar, concentrar. Inclusive, eu estava estudando lá administração pública, e você zera e fica ali, e você não pode deixar a sua vontade de, por exemplo, estar naquele momento e gravar um vídeo sobre determinado tema, se sobressair sobre a sua construção de conhecimento. Porque senão você fica só uma pessoa vazia, e aí você chega num nível que, não tem argumento, vou dar uma cadeirada em alguém. Entendeu? E assim, chega nesse nível absurdo. Então eu tento sempre equilibrar esses dois, tanto que hoje os vereadores de Aracaju falam muito pouco sobre propostas. Muito pouco. Poucos são aqueles que têm propostas. E aqueles que têm propostas, muitas vezes, são propostas muito irreais, ou propostas que, às vezes, nem são da competência do vereador. Já vi vereador dizendo que, se eleito, vai aumentar o efetivo da polícia militar. Entendeu? Coisa que ele nem tem competência, nem tem legislação para fazer, mas ele fala, não, segurança pública a gente vai botar mais polícia militar na rua. Como assim, velho? Você não é sua competência fazer isso, entendeu? Só que o povo, algumas pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento profundo e acham que, não, é isso mesmo, o cara vai botar a polícia na rua, entendeu? Então, eu tento sempre manter esse equilíbrio, que é o mais importante e, de fato, como você falou, e eu concordo plenamente, é o mais desafiador. Cara, então vamos entrar na parte que aí a galera deve estar esperando para você falar, que é a parte da Iandra. Como que deu essa treta? Qual o seu problema de fato com ela? E como que foi essa questão dos processos, da censura que você sofreu? Como que foi isso tudo aí? Bom, vamos lá. Essa é a parte mais legal. E aí é bom que a gente vai trazendo coisas de bastidor, que eu ainda não tive a oportunidade de falar, porque eu só fui em 2 programas de rádio, né? E foi muito rápida a entrevista, inclusive os radialistas nem queriam falar sobre o tema. Eu que enfiei o tema lá no meio, porque realmente não precisava falar. Ninguém quer se comprometer com os poderosos, ninguém quer se comprometer, justamente. Mas eu enfiei o tema lá no meio, porque assim, era uma coisa que eu não podia deixar passar, que estava acontecendo comigo. Vamos lá. No dia 27/8, Iandra fez uma passeata no Castelo Branco. E eu fui lá no Castelo Branco. Eu fui já com o objetivo de fazer esse questionamento a ela. E qual foi o questionamento que eu fiz? A maioria das pessoas viram o vídeo, mas para quem não viu o vídeo, eu cheguei em Iandra, me aproximei dela e perguntei o seguinte: Iandra, caso você seja eleita prefeita de Aracaju, você vai fazer igual seu pai e cometer peculato, ou você vai fazer igual seu vice e ser caçado? E aí, eu postei o vídeo no dia seguinte, e quando eu postei Você merecia uma cadeirada, hein, cara? Eu acho que eu tenho certeza que algumas pessoas, se tivesse uma cadeira ali perto, tinham me dado uma cadeirada. E aí eu postei o vídeo no dia seguinte, e aí começou todo aquele auê, porque o vídeo rodou muito. Chegou, obviamente, até pessoas grandes, diga-se André Moura, e aí começaram várias coisas a acontecer. A primeira coisa que aconteceu foi o seguinte: nos próprios comentários do vídeo, 2 pessoas, 2 perfis, né? Vamos colocar assim, fizeram ameaças a mim. Um disse assim: cuidado para não ir além, para você não ir para o além. E o outro disse bem assim: isso aí é missa encomendada. Aí, quando rolaram essas ameaças e o clima já estava bem tenso assim à minha volta, de pessoas, as pessoas vão te pilhando, né? Cuidado, tal, essa gente é perigosa. Enfim, eu prestei logo o boletim de ocorrência, e até aí eu estava com o meu mental preparado para isso tudo. Quando foi 2 dias depois que eu tinha postado o vídeo, veio o primeiro processo eleitoral, me acusando de calúnia, difamação, fake news, eu acredito que pedia a retirada do vídeo. Depois veio outro processo, esse na esfera criminal. E depois veio mais um processo, que foi o mandato de segurança. Tudo em nome dela própria. Tudo em nome dela. O eleitoral veio em nome da coligação, né, tal, os outros em nome dela, mas todos referenciando o acontecido. E referenciando ela. E aí, o que aconteceu? No meio disso tudo, aconteceu o grande baque, que foi o seguinte: processo pode vir, a gente se defende na justiça. Ameaça, presta um boletim de ocorrência, tenta se proteger, né, se resguarda. O problema foi quando retiraram minhas redes sociais do ar. E aí, para quem não entendeu o que foi que aconteceu, teve muita gente que passou 10 dias sem entender porque meu perfil tinha sumido. Eu tinha o meu primeiro perfil, e esse perfil foi o seguinte: eu entrei nele num sábado de manhã, e ele caiu.
Aí eu fiz uma apelação lá pelo próprio Instagram, ele tinha uma opção lá e tal, e voltou. E aí depois o perfil caiu de novo. Qual era a argumentação do Instagram? A argumentação do Instagram era que eu não era eu. Ou seja, que eu estava me passando por outra pessoa dentro da minha rede social. E isso vem em decorrência do quê? Vários perfis entram, denunciam sua conta, diz que você está se passando por outra pessoa, às vezes boot, né? Esses bots assim de robô, denuncia, às vezes, perfil de gente, denuncia sua conta e minha conta caiu. E eu não tinha como fazer nada. Eles não disponibilizaram um e-mail de contato, eles não disponibilizaram um telefone, nada, eles não disponibilizaram nada. E eu fiquei aí vários dias sem as minhas redes sociais. Eu comecei a procurar ajuda da galera da Nacional, mandamos um e-mail para o próprio Instagram e nada. Até que a gente entrou na justiça pedindo uma cautelar, pedindo urgência para que devolvesse minhas redes sociais, porque ainda é a minha única ferramenta de chegar até o meu eleitor. Porque, como eu disse, eu não nasci em berço de ouro, eu não tenho padrinho político, eu não tenho programa na grande mídia. Então, a minha única maneira de chegar até o meu eleitor era o meu Instagram. E a gente entrou na justiça, o juiz concedeu a cautelar para a gente recuperar o Instagram, para a meta, né, devolver-se a nossa conta, só que no prazo de 72 horas. Passado o prazo de 72 horas, a meta não devolveu o meu Instagram. E por isso foi se prolongando os dias e eu fui ficando sem meu Instagram. Graças a Deus, não sei como é o procedimento, mas quando foi anteontem, aliás, acho que tem uns 4 dias já, eles devolveram o meu Instagram. Eu fiquei exatamente 12 dias sem Instagram. Eles devolveram o meu Instagram, assim, numa tarde, do nada, tava eu mexendo ali. Eu já tinha criado uma conta secundária, tava utilizando essa conta secundária, e quando eu tô no carro, tento entrar na conta e vejo que ela voltou. Cara, eu dei um grito absurdo do carro. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, porque... E essa felicidade, você fala assim, mas é só um Instagram. É só um Instagram para qualquer outra pessoa. Para mim não é, porque é a minha principal ferramenta de jogar meus vídeos lá, de contrapor as ideias. A minha única arma que eu tenho para combater quem compra voto, quem é do sistema, quem tem muito dinheiro, quem está gastando milhões. Então, essa é a minha única arma, minha única ferramenta para contrapor esse tipo de gente. Então, quando voltou, eu fiquei muito feliz. E esse foi todo o acontecido. Os 3 processos que ela movimentou contra mim, os 3, na justiça, eu ganhei. Então, teve muito argumento de, e aí a gente vai entrar, que eu gostaria de desmentir esses argumentos. Não, você não devia falar sobre o pai dela, devia falar sobre ela, ou o que você fez foi errado. 3 juízes diferentes, eles fizeram um julgamento e eu consegui ganhar os processos. Ela teve, inclusive, uma cautelar que ela pediu de urgência indeferida, que é para retirada do vídeo. Então, assim, isso mostra que o que eu falei ali não trata-se de fake news. O que eu falei ali não trata-se de calúnia ou difamação. O que eu falei ali é fato. E aí, só para entrar nesse argumento, eu sei que eu estou falando demais. Não, pode ficar à vontade, aqui o espaço é seu. Pronto, só para entrar nesse argumento, que é o seguinte: um dos argumentos que porque assim, 95% das pessoas foi me apoiando, foi me parabenizando e tal. Mas teve aquele 5% ali do pessoal que você entrava no perfil, inclusive via que as pessoas tinham foto com Iandra, enfim. Você via que eram pessoas. Eu não vou nem afirmar, mas assim, fica no ar aí, né? Você tem foto ali e tal, de repente eu vi, essa eu posso afirmar, várias meninas jovens, meninos da juventude, né, que estão com ela na campanha, indo lá comentar, enfim. Aí, essas pessoas, esses 5% aí, comentando, você devia falar sobre ela, não sobre o pai dela. Aí eu falo o seguinte, veja, vamos esquecer que o pai de André é o pai de André. Vamos supor que ele é só uma figura política tal, e que André não tem nenhuma relação familiar com ele. Mesmo assim, o pai dela está André Moura, né? Vamos esquecer que era o pai dela. O André Moura está diretamente ligado à campanha de André Moura. Por quê? Porque André Moura é presidente do União Brasil. Ou seja,
A candidatura de Andra avançar ou não dependeu e depende diretamente de André Moura, porque ele é o presidente estadual do partido. Entendeu? Então, assim, não é como se fosse qualquer figura que tivesse apartada. E, assim, o pai dela estar, ser presidente do União Brasil e ser o pai dela já diz muito sobre qualquer coisa. E ela tem, sim, por obrigação, por ser uma figura pública, responder sobre os casos do presidente do partido dela, mesmo que não fosse pai. Ou a gente diz que não tem nada a ver o presidente com ela, e aí na hora de cobrar, por exemplo, o Pablo Marçal falando sobre o presidente do partido dele, que é o Avalanche, que tá sendo acusado de ter relações com o PCC, a gente pode. Que dois pesos, duas medidas é essa? A gente tem que cobrar os dois. Tanto o Pablo Marçal lá, que tem um presidente lá, que está sendo acusado de ter relação com o PCC, quanto aqui, que a gente tem uma candidata que o presidente, ele tem 3 processos no STF, onde desses 3 processos, em 2 ele foi condenado, né? E só não iniciou preso porque ele fez uma ANPP, uma ação de não persecução penal. André Moura foi condenado a 8 anos de prisão. Isso não sou eu que estou falando, é o STF. Isso tá amplamente divulgado, todo mundo sabe. E ele fez uma ação de não persecução penal para não iniciar preso. Ele confessou parte dos crimes que cometeu. Então não sou eu que estou falando. E o vice Então ele não é réu, ele não é suspeito, ele já é condenado. Condenado. Ele é condenado. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque foi o que eu falei no vídeo. E os 3 juízes afirmaram, o que ele está falando, e aí fala dos juízes foi o seguinte: apesar da pergunta dele ser ácida, está dentro do espectro da liberdade de expressão. Retirar o vídeo do ar ou qualquer outro tipo de tentativa de retirar o conteúdo seria censura. E aí, eu falo aqui com muita o que você não deixou de sofrer, né? Porque ficou sem esse tempo todo, sem as redes. Exatamente. Eu fiquei sem minhas redes. Então, assim, tem relação direta com o que Andra faz. E o vice dela, que é Belivaldo Chagas, todo mundo sabe a trajetória de Belivaldo Chagas, que ele censurou o Léo Lins quando veio fazer um show aqui há alguns anos atrás. Todo mundo sabe que Belivaldo Chagas é um velho cacique da política sergipana. Todo mundo sabe as relações, como foi o governo dele aqui. E todo mundo sabe que Belivaldo Chagas foi cassado. Agora, a cassação de Belivaldo foi revertida, né, no TSE. E ele voltou a ter os seus direitos políticos. Mas Belivaldo Chagas, ele foi cassado de fato. Eu pergunto a você, dentro disso, só para você continuar, se isso te preocupa, porque, pelo seu relato, isso me aparenta ser uma posição um tanto autoritária da parte dela. Veja, a sua pergunta a respeito de André Moura e tal faz muito sentido, porque Iandra se elegeu para deputada federal usando o nome dele. No início ela usava Iandra de André, agora ela mudou, né? Iandra Moura agora, né? Mas a sua pergunta foi legítima e houve essa tentativa aí de censura, né? Conseguiu, de certa forma. E recentemente também surgiu uma polêmica aí com a Iandra, que ela fala das mulheres, que as mulheres meio que não estão com ela, não merecem ser respeitada, algo desse tipo. Isso te assusta, uma pessoa dessa acabar sendo eleita prefeita de Aracaju? Cara, assim, eu acho que ela não vai ser eleita, tá? Apesar das pesquisas estarem botando ela aí no segundo turno, eu acho que ela, ela vai ter uma surpresa negativa nas urnas quando chegar o dia 6. Mas ela tá com a máquina. Sim, com certeza. E isso conta muito, pesa muito. Mas eu ainda assim mantenho essa opinião de que outras candidaturas acho que podem passar à frente dela aí nesse pleito. Agora, é viável que ela chegue ao segundo turno. Sim, obviamente. Política é política, né? Política se define numa cadeirada. Literalmente, assim, você tá num dia, alguém lhe dá uma cadeirada, você pode ganhar uma eleição por conta disso. Mas, enfim, responde se me assusta. Assustar não assusta. Não me assusta porque, assim, infelizmente, ela virou deputada federal, entendeu? Então, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente aponte o quão prejudicial candidaturas como essa são para a cidade de Aracaju, vai ter gente que vai votar. E eu não me surpreenderia se ela conseguisse chegar à prefeitura de Aracaju. Agora, assustar, baixar a cabeça, ter medo disso, não, a gente tem que enfrentar no parlamento. Agora, de fato, eu coloco aqui, é um perigo muito grande. Porque imagine,
uma pessoa que, porque foi questionada, porque recebeu uma pergunta, fez tudo o que fez, certo? Uma pessoa que tem aquela fala sobre as mulheres. E aí eu vou entrar nesse tema porque é uma coisa muito interessante que aconteceu. Uma pessoa que teve essa fala, que está aliado com quem está, Belival Chagas, que censurou Léo Lins. Uma pessoa como essa, chegar à prefeitura de Aracaju, realmente é muito perigoso. E se for o caso, nós temos que eleger pessoas para o parlamento que vão fazer esse enfrentamento de verdade. Entendeu? E são pouquíssimas. Eu coloco aqui que são pouquíssimas. Agora, sobre esse tema das mulheres é muito interessante porque ela falou o que falou em cima do trio, pediu desculpa, uma desculpa assim, muito Qual foi feia. a fala realmente que ela falou? Que estou meio confuso. Foi isso Pronto. mesmo que eu disse? Ela falou o seguinte, que as mulheres que estão com ele, se referindo a outros candidatos e candidatas, e aí mais especificamente se referindo às mulheres que estão com o Luiz Roberto, né, que é o indicado de Edivaldo, elas não merecem respeito. Essa foi a fala dela em cima do trio. Ou seja, para Iandra Moura, as mulheres que não estão com ela, inclusive ela fala bem assim, as mulheres que estão com ele não merecem respeito. Eu mereço. Agora, Não é nem as mulheres que estão com ela, é ela, né? Eu mereço, ela fala, eu mereço. Agora, veja, aí ela depois pediu desculpa, né? Uma desculpa muito feia, muito fajuta, certo? E aí, olha que interessante. Quando eu fui questionar Iandra Moura, uma das acusações que eu sofri desse grupo minoritário foi que eu estaria cometendo violência política de gênero. Repare. Nossa, nem sabia que existia isso. Pois é. Uma das mulheres que está na campanha dela diretamente, que eu cito no meu boletim de ocorrência, ela me acusou de ter cometido, me imputou crime, dizendo que eu cometi violência psicológica de gênero, que está no artigo 147 do Código Penal, salvo engano. Se alguém tiver algum jurista assistindo aí, me corrija. Não tenho certeza o artigo agora. Mas ele fala de você perseguir reiteradamente, humilhar reiteradamente uma mulher por ela ser mulher. Entendeu? O que eu não fiz com Iandra. Fui questioná-la porque ela é uma figura pública. Agora veja, há essa acusação pesada, essa imputação de crime dessas militantes de Iandra contra mim, certo? O que já, sem ter a fala que ela fez depois, já é muito hipócrita, porque quando se trata da minha mãe, das minhas tias, da minha irmã, da minha namorada, que passaram dias e dias preocupadas com as ameaças de morte que eu estava sofrendo, aí não tem violência psicológica de gênero. Não tem nada disso. Aí acaba, some. Quando se trata das mulheres que estão da minha volta, da minha família, quando se trata das minhas apoiadoras, que ficaram com medo. Várias foram as minhas apoiadoras que mandaram oração para mim, pedindo para Deus me guardar, porque sabiam do risco que era. A gente está questionando figuras poderosas como são essas figuras da política sergipana. Aí não tem violência psicológica. Agora, quando eu vou fazer uma pergunta a uma figura pública, uma candidata à prefeitura de Aracaju, sobre algo totalmente relevante para a sociedade, aí é violência psicológica, né? E aí depois, mesmo antes dessa fala, depois ela vai lá e faz a fala que teve. As mulheres que estão com ele não merecem respeito. Veja que hipocrisia, né? Se reclama tanto de violência política de gênero, mas ela vai lá e diz que as mulheres que estão com outros candidatos não merecem respeito. Olha, aí eu respondi ela, eu falei, eu fui irônico, né? Falei, talvez as mulheres que não têm um patrimônio de 115,6 milhões de reais, igual a mãe de Andra declarou, não mereçam respeito porque não tenham esse dinheiro, né? Talvez as mulheres que não abaixem a cabeça para André Moura não mereçam respeito, porque aparentemente foi isso que ela quis dizer, né? Na fala dela. Então, assim, é uma hipocrisia muito grande de dois pesos e duas medidas. Isso só mostra como projetos de poder, como o que Andra traz para Aracaju, são projetos prejudiciais, são projetos, assim, autoritários, são projetos que visam o próprio umbigo. E eu falo aqui, sem demagogia nenhuma, não é porque uma mulher está do outro lado do espectro político que você não vai respeitá-la. Até porque eu, mesmo discordando veementemente de todas as ideias de Andra Moura, no momento em que fui questioná-la, o fiz com muito respeito. Não encostei nela, não a ofendi de maneira pessoal, certo? Não toquei em um fio de cabelo dela. Até porque, se eu tivesse pisado no pé dela sem querer, eu tenho certeza que eu sairia de lá algemado. Mas não fiz. Me aproximei no espaço público, certo? Com várias pessoas me filmando, que poderiam me fazer perguntas também. E fiz a pergunta que eu fiz.
entendeu? Não fiz, como eu disse, não proferi xingamentos à pessoa dela. Total respeito. Assim como eu fiz, por exemplo, com Candice. Quando fui perguntar a Candice, eu fiz com muito respeito. Não xinguei, não falei nada pessoal. Agora, quando a gente fala da pessoa política, e aí, como eu digo, eu não tenho nada contra Yandra no pessoal. Agora, quando a gente fala da pessoa política, a gente vê que defende posturas autoritárias, que tem falas como a que ela teve em cima do trio, que estão no seu íntimo. Eu botei isso no meu vídeo, estão no íntimo. Né? Aquela desculpa ali que ela fez depois. Às vezes acaba saindo sem querer, né? Mas algo que meio que já está embutido dentro. É no íntimo. A pessoa está ali com raiva, ela vai falando e solta as verdades. Entendeu? E numa desculpa que ninguém acreditou, todo mundo sabe, todo mundo viu. A questão que a gente se pergunta é o seguinte: se não tivesse tido a repercussão que teve, será que ela voluntariamente faria um vídeo pedindo desculpa a essas mulheres? Ou ela não faria, né? Você vê que a motivação da pessoa em pedir essas desculpas, né? Pois é, então, justamente, a gente fica no campo do e se, né? Se ela faria, se ela não faria. Mas assim, eu tenho tendência a dizer que ela não faria o vídeo caso não tivesse pego mal. Se, por exemplo, se naquele momento a fala dela fosse aplaudida e ela visse que pessoas estavam dizendo, isso mesmo, eu tenho certeza que ela não falaria nada. Agora, como ela viu que teve um alto grau de reprovação, ela foi lá e pediu desculpas totalmente pelo contexto político. E, como eu disse, é uma hipocrisia muito grande. Porque quando é sobre ela, é violência política de gênero, é violência psicológica. Agora, quando é sobre outras mulheres, independente de qual aspecto ideológico estejam, aí tudo isso acaba. Aí vale tudo para ter o poder. Pois é, cara. E diante disso tudo, qual que é o seu nome para a Prefeitura de Aracaju? Boa pergunta. Vira e mexe, as pessoas me perguntam no privado do Instagram e nas ruas, quando eu estou panfletando, em quem você vai votar, em quem você vai votar. Cara, é o seguinte, eu hoje não declarei meu apoio publicamente a nenhum candidato. Hoje eu estou no Republicanos e o Republicanos está apoiando o indicado Edivaldo, que é Luiz Roberto. Só que uma das minhas prerrogativas para entrar no Republicanos foi que eu pudesse criticar membros de dentro, de fora do partido, que eu pudesse apoiar outros candidatos de outros partidos, e nisso eles foram, assim, sensacionais. Estão me dando total liberdade para eu defender minhas pautas, sem precisar baixar a cabeça para ninguém, independente deles estarem ou não apoiando. Tanto que eu, diariamente, reiteradamente, coloco minhas críticas contra Edivaldo. Feito esse disclaimer, quem eu vejo como os nomes aqui. Hoje, eu acredito que eu falo sempre é o seguinte, o melhor nome que eu vejo hoje disputando a prefeitura de Aracaju é o nome de Zé Paulo, que é o candidato do Novo. Tive com ele pessoalmente algumas vezes, pude acompanhar debates, entrevistas, vejo que ele é muito preparado, certo? É um plano de governo muito bom, que fala de desburocratização, que fala de desinchar a máquina pública, diminuir a quantidade de cargos comissionados, né? Atribuir à prefeitura obrigações que a prefeitura hoje deixa a Deus dará, a desleixo, né? Então, eu acho que hoje é a melhor candidatura. E, assim, quando se fala de Emília, se fala muito da questão dos Amorim. A trajetória que Emília percorreu até agora é uma trajetória que eu vejo de muita independência. Eu não, e assim, se seguir assim, eu acho que também seria um bom nome, e ela provavelmente estará certamente no segundo turno, seria um bom nome para enfrentar as forças hoje que são as chamadas forças governistas, né? Que são forças que, assim, querem se perpetuar e se manter no poder. Então, hoje, primeiro turno, votaria em Zé Paulo, segundo turno, dependendo de quem for, aí qualquer um menos Yandra. Cara, qualquer um não, viu? Porque Yandra e Candice, eu anulo bonito meu voto. Yandra e Niúlia, eu anulo bonito meu voto, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, assim, são três pessoas. Yandra defendendo, tendo essa postura autoritária que tem, e você vê do outro lado, você olha, você vê Candice defendendo passe livre, entendeu? Como ela vai fazer isso? No mundo da cabeça dela, ela não lançar propostas no ar e ela só joga. Vai tirar o dinheiro de onde? Aí vai malabarismo com o número, aí não diz como é que vai ser, igual a Niúlia. Proposta, só vai falando, passe livre. Acho que a própria Candice chegou a dizer que faria
pagaria subsídio para as empresas de energia, a Energisa, né? Para pessoas de baixa renda não pagarem a conta de energia. E aí eu fico imaginando de onde ela vai tirar esse dinheiro para pagar esse subsídio. Então, são propostas muito irreais e que não falam, porque se fossem propostas, vamos fazer isso cortando, por exemplo, da própria carne, que eu acredito que sou um dos poucos vereadores que fala disso, de cortar da própria carne, de diminuir da VAEP, de tirar do próprio salário, diminuir o salário do prefeito, cortar a quantidade de carros comissionados. Quase nenhum vereador fala disso. Se fosse falasse disso, vamos fazer isso aqui cortando da própria carne, seria legal, mas não se fala, né? São só propostas. Vamos... Sempre muito populismo. Sempre muito populismo, propostas eleitoreiras. Vamos construir não sei quanto, com não sei quantas EMEFs, não sei quantas EMEIs, que EMEF é a Escola Municipal de Educação Fundamental e EMEI é as famosas creches, né? Escolas Municipais de Educação Infantil. Vou construir tantas EMEFs, vou construir tantas EMEIs, vai ter hospital municipal, 400 hospitais, e aí você não vê de onde vai tirar o dinheiro disso, entendeu? Exatamente. Cara, falando em cortar na carne, me parece, essa é uma pergunta, antes da gente entrar mesmo assim nos seus projetos, que eu também que a galera está interessado, mas me parece que o MBL voltou atrás na questão do fundão. Como é que funciona isso? Você também, na sua percepção, no seu pessoal mesmo, você concorda com a Nacional ou você se mantém com o mesmo pensamento de que isso é errado sob qualquer hipótese? Pronto, vamos lá. Altamente alinhado com a Nacional. O MBL não utilizou o fundo em 2020, o MBL não utilizou o fundo em 2022, e sabe o que aconteceu? O MBL não conseguiu eleger seus candidatos. Sabe por quê? Porque boa parte dos candidatos do MBL não são candidatos que vêm de berço de ouro, não são candidatos que têm espaço na grande mídia, não são candidatos que têm padrinho político. No geral, são candidatos parecidos comigo, que são o caso do Sandro, é o caso do Faustino, é o caso do Pedrinho, né, do Pedro Arthur lá no Ceará. São candidatos que vêm de família humilde, moram em bairros humildes e que estão na política estudando e trabalhando muito mais que os outros candidatos que já estão eleitos, ou até de outros que querem se candidatar, para tentar mudar de fato as cidades que moram. E, assim, eu estou totalmente alinhado com a mudança da Nacional, até porque isso não foi uma decisão tomada assim, acordei hoje, vamos lá. Liberou. Não foi uma decisão tomada assim. Foi uma decisão ao longo de 2022 para cá, durante todos os congressos estaduais, a abertura de enquete, debates dentro dos grupos do MBL, no Congresso Nacional, inclusive, teve um momento dedicado só a ter esse debate, com votação. Então, assim, foi algo altamente referendado pelos próprios apoiadores e militantes do MBL, de que, cara, tem que utilizar, porque, assim, a gente está em busca de um projeto de poder, a gente está em busca, e aí as pessoas falam, olha, ele falou sobre o projeto de poder. Claro, eu não vou defender um projeto de perder. Claro, que a gente quer estar nos espaços de poder para poder mudar as coisas do jeito que estão. E assim, e a gente viu que se a gente quer chegar lá, não adianta trabalhar com a realidade que não existe, de que vai ter dinheiro para todo mundo, doação privada. Sim, cara, não tem, entendeu? As pessoas, elas já olham, os próprios apoiadores do MBL e outros militantes, pessoas de direita também, olham e falam bem assim, cara, eu já pago imposto, certo? E o imposto, obrigatoriamente, parte dele vai para o fundo eleitoral. Então, assim, por que eu tenho que, além de pagar o imposto, ainda doar para você? Entendeu? Claro que tem muitas pessoas que fazem, mas tem muitas pessoas que nos apoiam que não têm condições, principalmente aqui no Nordeste. Entendeu? Então, assim, foi muito acertado a mudança de pensamento, a construção desse pensamento, de abrir a possibilidade para a utilização do fundo eleitoral. Porque eu digo hoje, sem a utilização do fundo eleitoral, não existiria minha candidatura, por exemplo. Eu não sou rico. E aí eu falo diretamente para a Cajun também nessa entrevista, cara, assim, eu de fato não sou rico. Eu curso direito. Sabe como? Com bolsa. Eu sou bolsista, 100%, não teria condições de pagar a faculdade. Uma das pessoas que mais me ajudava com coisas e itens de casa mesmo era minha avó. Minha avó faleceu há 3 meses, certo? Minha mãe é formada em técnica de enfermagem, é uma mulher, assim, ímpar, e que ela trabalha auxiliando em casa,
de família. Então, assim, não tem dinheiro, despejo de dinheiro aqui. Meu pai é professor concursado, entendeu? Não tem despejo de dinheiro aqui para jogar na minha candidatura. É na luta mesmo. Eu tirava o dinheiro do trabalho, do estágio, para fazer estágio, dos meus outros trabalhos, para botar em política. Então, eu tirava do próprio bolso para fazer política da maneira que a gente fazia. Inclusive, eu fiz um compromisso com os meus eleitores e com os meus apoiadores de que o seguinte, a gente pegou um valor X do fundo eleitoral e que esse valor, assim que a gente é eleito, vai ser revertido num projeto social, inclusive é bom que está gravando, que é o seguinte, a gente vai pegar e vai retirar durante 4 meses um valor do meu próprio salário para reverter em um projeto social a escolha das pessoas que votarem no nosso Instagram para reverter esse fundo eleitoral, se o grande caso foi esse. E não pense em uma coisa, não é que eu acordei agora e porque o MBL está utilizando o fundo eleitoral que a gente acha que o fundo eleitoral é maravilhoso, é certo, Não, ao contrário. Nós estamos utilizando o fundo eleitoral para conseguir acessar o espaço de poder, para diminuir isso, para acabar com o fundo eleitoral, se for o caso. Entendeu? Agora, é uma realidade muito idealista você dizer que qualquer pessoa pedindo doação privada vai conseguir um valor X para fazer sua campanha. Isso é uma coisa muito irreal de pessoas que às vezes não estão dentro da política em si, que não sabem quanto a gente rala, e que não sabem que teve vezes que eu optei não fazer um lanche, não sair para pegar aquele dinheiro e, por exemplo, gastar um deslocamento da gente para ir fazer um determinado vídeo, um determinado conteúdo, para ir fazer política de fato, que a gente tirou em doação. Em 2023, a gente precisava fazer... Esse microfone aqui que você está vendo, foi em 2020 a gente abriu uma vaquinha, e a gente vendeu assim, rifas, né, para amigos, porque a gente queria abrir um podcast, e a gente não tinha nada, e não tinha condições. E aí, olha que curioso, muita gente ajudou, e assim, eu sou até agradecido até hoje, porque esse microfone é fruto disso, essa câmera, essa webcam, né, que tem uma câmera, essa webcam que eu estou aqui falando com vocês é fruto disso. Muitas pessoas ajudaram, mas boa parte das pessoas que ajudaram nisso foi a gente. Eu comprando rifa, eu mesmo comprando rifa, os meninos do MBL mesmo comprando mais eu lembro que eu comprei mais de 50 rifas assim, para ajudar mesmo, para botar dinheiro nisso, porque... E aí foi loucura, vendendo para a gente, vendendo online e vendendo presencial, porque senão não teria um microfone para falar com vocês, porque não teria condições de comprar. Então, assim, essa é a realidade das coisas. Então, foi uma decisão muito acertada para as candidaturas ao redor do Brasil, porque senão não existiria. E senão a gente não conseguiria estar no espaço de poder. E, assim, para resumir, para arrematar, eu tive uma reunião com os próprios apoiadores daqui de Sergipe do MBL, eu disse o seguinte, pessoal, se ao final dessa reunião, algum de vocês disser que a gente não que eu não devo, por exemplo, pegar o fundo eleitoral, e vocês continuarem com a posição de vocês, eu retiro minha candidatura. Falei isso para eles, e todos lá saíram convencidos. E sabe por quê? Porque é o seguinte, depois de tudo isso que eu falei, eu contei coisas muito mais pessoais do que eu estou falando aqui agora, que aconteceram com a gente, comigo especificamente, com o pessoal do MBL, que tá comigo, que me ajuda. Para além disso, no fim, é aquela coisa. Se você prefere que eu saia do jogo, porque você não quer que eu utilize fundo eleitoral, e sem um fundo eleitoral, não tem candidatura. De fato, eu não conseguiria me candidatar, não teria doações suficientes. Se você quer que eu saia do jogo e você quer que o dinheiro do fundo eleitoral, o dinheiro do seu imposto, vá, por exemplo, para a mão de palhaço soneca, para ele estar fazendo campanha igual ele está fazendo agora, contratando várias pessoas e vestindo elas de palhaço para entregar panfleto que é pago com o seu dinheiro na rua, você prefere e aí nem é a grande questão, para passar 4 anos lá, botando 24 mil no bolso e não fazendo nada por Aracaju, cara, vá lá e vote nele, entendeu? Eu incentivo. Se você acha isso legal, agora se você acha que a gente pode pegar parte do fundo eleitoral, eu não estou falando de valores absurdos e astronômicos. Quem quiser pode ir lá ver o valor que a gente está pegando do fundo eleitoral, que está disponível da prestação pública. Pode ver o valor e pode ver o valor dos outros candidatos. E assim, agora, se você prefere que esteja na mão dessas figuras como Palhaço Soneca, Paquete de Todos, para fazer isso, para passar 24 anos lá, botando 24 mil no bolso, não fazendo nada, tá bom, vote nele. Agora, você prefere que estejam com a gente, pegando pouco, e utilizando com eficiência e tendo parcimônia nos gastos,
fazendo a prestação para que a gente chegue aos espaços de poder e retire essa arma da mão de candidatos ruins, aí vem com a gente e apoia isso e entende que é uma medida necessária para a gente conseguir concretizar nosso projeto. Você teme que essa forma de pensar ela acabe resultando numa cadeia um tanto problemática, no sentido de que, por exemplo, não se governa sem fazer muitos acordos meio que espúrios. E aí você chegando lá, você vai entender que não vai adiantar você ficar se reelegendo e não conseguir fazer nada lá. Então, se talvez você usar esse mesmo pensamento que o MBL usou para o fundo eleitoral, por exemplo, se eu não usar, eu não ganho, se eu não fizer acordos, eu não governo, digamos assim, não pode abrir uma certa margem para que vocês também façam certos acordos que hoje são criticados pelo MBL, ou você não enxerga que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Bom, uma boa pergunta. E eu gosto assim, eu gosto de entrevista assim que joga, porque assim a gente pode debater e pode falar mais profundamente. Veja, acordos, eles são necessários. Ah, Davi tá falando que acordo é necessário para um sistema. Não, calma. Acordos, conversar, abrir diálogo, principalmente se está no Poder Executivo, você precisa abrir diálogo com o Legislativo. Sem maioria no Legislativo, você não tem governabilidade, certo? Você precisa ter acordos, você precisa conversar, e aí eu estou falando acordos no sentido mais ético possível. Acordos em que você conversa, em que você negocia, em que você cede algumas coisas. Esse tipo de acordo, ele é justo, ele é sempre necessário. Agora, eu acredito que políticos, eles escolhem, muitos políticos que estão no executivo, escolhem fazer acordos espúrios, acordos prejudiciais, acordos que você tem que vender a sua alma para poder governar. E muitas vezes esses políticos escolhem fazer isso porque eles têm rabo preso. Isso são coisas que nenhum candidato do MBL tem, certo? Rabo preso. Tem uma frase que o deputado federal do MBL também, Kim Kataguiri, falou, que muitas vezes você é mais temido pela sua capacidade de causar dano do que pela sua capacidade de auxiliar ou de fazer qualquer acordo, de votar em qualquer projeto junto. Ou seja, o que eu quero dizer? Que a possibilidade da internet abrir uma ferramenta muito grande da gente fazer essa negociação de uma maneira diferente. Então, muitas vezes, por exemplo, você fazer uma política de, beleza, você não vai aprovar, você vai querer aprovar esse projeto aí, que é um projeto inútil para o aracajuano? Ok, pode aprovar. Seu nome estará nas redes sociais, seu nome será amplamente divulgado, todo mundo sua base eleitoral vai saber que você está querendo passar esse determinado imposto, vamos supor. Então, assim, eu não acho que um discurso ele leva ao outro. Por exemplo, porque eu dei uma rasteira em uma pessoa para me defender, eu vou estar daqui a alguns dias agredindo pessoas na rua. Não, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acredito que o fundo eleitoral, e não é nem sobre ganhar, é sobre, realmente, viabilidade. Está no jogo. Isso, é sobre estar no jogo, por exemplo. E aí, falando do meu exemplo pessoal, falo aqui, eu não teria como disputar sem pegar o valor que eu peguei do fundo eleitoral. Não teria como disputar. Tipo, não é que eu peguei para ganhar. Não, eu não teria como disputar sem ter acesso a esse recurso. Então, eu acredito que você utilizar hoje o fundo eleitoral não vai levar você a ter um malabarismo argumentativo de você sair daqui do fundo eleitoral para agora estar dizendo que nós temos que fazer acordo com o Valdemar da Costa Neto, nós temos que fazer acordo com o Centrão, nós temos que fazer acordo com figura X ou Y da política brasileira, senão a gente não tem governabilidade. Não. Até porque você tem outras ferramentas e ferramentas legais para poder você fazer esse jogo de negociação, certo? Você tem emendas que você pode utilizar para você negociar. Eu não estou falando das emendas, as emendas PIX, né? Não estou falando dessas, eu estou falando das outras emendas tem as emendas impositivas, tem outro tipo de emendas que são declaradas para você poder negociar com deputados. Pegando mais aqui, né, para o município, falando mais do município, você tem como utilizar, hoje, são pouquíssimos os vereadores eleitos
que conhecem o regimento interno da Câmara Municipal de Aracaju. E o regimento interno é uma arma poderosíssima para você negociar. Você pode utilizar obstrução, você pode barrar projeto. Então, você utilizar o regimento interno é uma ferramenta poderosíssima para você impedir que projetos ruins passem, para você negociar com os próprios vereadores dentro da Câmara Municipal de Aracaju, sem você precisar se render ao sistema. Você utilizar suas redes sociais, por exemplo, e eu venho das redes sociais, se utilizar suas redes sociais para negociar com candidatos, é uma ferramenta muito grande para você aprovar seus projetos. E outra coisa, você, por exemplo, vamos supor que tá todo o sistema contra você e você não consegue aprovar nenhum projeto. Mesmo você não conseguindo aprovar nenhum projeto, o fato de você exercer a sua função de fiscalização e o fato de você trabalhar para embargar outros projetos ruins de outros candidatos já é um grande trabalho, entendeu? É um trabalho necessário que não pode ser deixado de lado. Você tem que fazer as duas coisas juntas. Às vezes um parlamentar ele é muito mais bem sucedido não pautando mais leis, não criando mais leis, mas sim barrando leis ruins. Entendeu? Então, eu acredito que esse argumento, essas ferramentas, elas são ferramentas hoje que a gente pode se utilizar dela, e o argumento de utilizar o fundo eleitoral, ele não dá ensejo, ele não dá abertura para você fazer, de repente, dizer que a gente vai ter que se aliar ao centrão para poder passar pautas. Até porque, e aí eu coloco aqui o seguinte, que se você for ver a própria militância do MBL, ela foi uma militância que veio nos questionar. Ela foi uma militância que exigiu que você tivesse 2 anos de debate sobre o tema. Ela é uma militância que cobrou, ela é uma militância que, quando precisou, não, vamos debater esse assunto exaustivamente ao longo do tempo, tal. Então, assim, foi uma militância que cobrou, não foi uma militância que fechou os olhos e disse assim, usa aí, vamos fazer do jeito que... Não. E uma prova sobre isso é a reunião que eu tive, que eu contei com os apoiadores que eu tive daqui, para a gente conversar sobre o assunto, mesmo já tendo 2 anos de discussão, para você ver o quanto a gente foi aberto e solícito, e essa foi a instrução dada para a gente ser aberto, para a gente discutir, para a gente debater. E também sobre a questão de se render ao sistema, fazer grandes acordos, a gente tem um exemplo de uma candidatura, que é a candidatura do deputado Kim Kataguiri, no Congresso Federal, e do deputado estadual Guto Zacarias, que mostram que o Kim está no seu segundo mandato, o Guto está no primeiro. Mas você já pode ver que, ao longo desses anos, o Kim vai completar, daqui a 2 anos, 8 anos, né, no Congresso Federal, não, nenhuma vez precisou se render ao sistema para passar qualquer um que fosse dos seus projetos. Tudo articulação, tudo utilização do regimento interno bem feito e trabalho técnico sempre. Eu acho que esse é o caminho. Show de bola. Então tá aí a explicação para a galera que tá na dúvida. Cara, quero falar um pouco aqui com você sobre Aracaju, então, né? Que ver as propostas que você tem. O grande tema, o que interessa de fato a galera, assim, o pessoal tá muito em dúvida. Eu tenho alguns temas aqui. E ao final, quando eu perguntar tudo, se você tiver alguma coisa que eu não tenha mencionado, você queira falar também, você pode ficar muito à vontade. Mas a primeira coisa que eu quero perguntar para você é a respeito da mobilidade urbana na capital. Desde que foi implementada esses corredores de ônibus, os motoristas reclamam, diz que está muito ruim. Os passageiros de ônibus diz que está a mil maravilhas, que estão chegando mais rápido nos seus destinos. Como que um vereador ele resolve esse impasse? E, na sua visão, está sendo algo positivo ou negativo esses corredores de ônibus? Vamos lá. Essa questão dos corredores de ônibus, ela é muito interessante e, assim, é um tema muito caro, porque, como você disse, o ônus e o bônus, né? De um lado, você tem parte da população dizendo que está chegando mais cedo ao trabalho, do outro, você tem parte da população reclamando. Eu penso que parte dos corredores de ônibus é muito uma questão de costume e de onde você vai fazer. Por exemplo, tem avenidas aqui em Aracaju que não comportam, de fato, o espaço do corredor de ônibus, e você querer instalar essa estrutura específica ali, você querer forçar ali, você vai dificultar necessariamente o trânsito. Agora, tem uma questão que é muito mais sensível ao aracajuano, e aí vai para todos os espectros, desde quem pega ônibus até quem roda de Uber, pega carro, moto, que é a questão da infraestrutura dentro da mobilidade urbana. Que é o quê? Toda rua que você passa, você vê um buraco.
toda a rua que o motorista ele avança tem um buraco. Da zona sul à zona norte. Então não é tipo assim, os bairros ricos de Aracaju. Não, os bairros ricos de Aracaju têm esse problema também. É assim, algo assustador. Mesmo nas zonas mais ricas da nossa cidade, você tem buracos. São os chamados quebra-molas fantasmas, invisíveis, você nunca vê, entendeu? Então, essa questão da infraestrutura é altamente necessária. E aí você gasta, por exemplo, como o prefeito atual gastou 26 milhões com o recapeamento da Tancredo Neves, um valor astronômico no recapeamento de um determinado espaço. E assim, e você vê outras coisas basilares, outros locais essenciais que você tem buracos. Então, eu acredito que hoje é um dos principais problemas, acho que é o principal problema, que é a questão da infraestrutura dentro da mobilidade urbana. E aí a gente trata e são problemas que eu falo, são sempre problemas conexos, que é o quê? Você tem que mexer aí com a questão da licitação, de quem presta esse serviço hoje, e aí você vai mexer dentro da Imurb, por exemplo, e fazer por exemplo, um dos locais que tem mais buraco hoje, daqui da cidade de Aracaju, é ali na região do centro. E é o centro. Então, você passa necessariamente por debater a revitalização do centro histórico de Aracaju. Então, hoje, se esse dinheiro que é gasto, por exemplo, em obras, que hoje, eu afirmo aqui, são obras, não todas, mas muitas delas desnecessárias, se fosse revertido, por exemplo, para obras, para construção, para reestruturação de locais mais basilares, por exemplo, com a revitalização do centro histórico, com o preenchimento desses buracos, ajudaria muito mais o trânsito. O que você mais vê motorista assim, que passa no quebra-molas fantasma, que cai em um buraco. E, para arrematar, hoje, a questão da infraestrutura na mobilidade urbana é o principal problema, e aí a gente decorre, depois de resolver esse problema principal, para o segundo problema, que foi o que você citou no início, que é a questão dos corredores. Hoje, eu acredito que, como resolver esse problema? Não forçar corredor em avenidas que não têm comporte para esse tipo de corredor, mas você vê, eu acredito, eu não sei se é uma percepção sua, mas eu acredito que com o passar do tempo, essa questão dos corredores, ela tem sido uma coisa menos, assim, eu vejo os motoristas de aplicativo que rodam, eu vejo motoristas no geral que vão para o seu emprego, para o seu trabalho, reclamando cada vez menos disso. Eu acho que onde você vai fazer o corredor, quanto você vai gastar, certo? Para você ter ali um equilíbrio disso. Até porque, de fato, você vê que tem pessoas que pegam ônibus e que acreditaram que... acreditaram não, aliás. Falaram e afirmaram que estão chegando mais rápido nos seus empregos. Uma das coisas que a gente poderia abrir espaço, eu estava discutindo outro dia isso com um apoiador meu, é a utilização dos corredores, por exemplo, para dar, de fato, um corredor existente para a moto, né? Porque a moto hoje, aquele corredor que a moto passa, ele não existe, né? No trânsito, na regra de trânsito, ele não existe ali que a moto vai cortando. Então, se você utilizasse aquele espaço ali para o corredor com moto, você diminuiria um pouco do fluxo, porque Aracaju, de fato, é isso. Aracaju vai ter que se adaptar a algumas coisas que estão presentes hoje no trânsito e que não tinha algum tempo atrás, porque Aracaju não era tão grande. Aracaju está crescendo, está se expandindo, tanto que aumentou via votação na Câmara Municipal de Aracaju o número de cadeiras dentro da Câmara Municipal, mas fato é que Aracaju está aumentando e que algumas prerrogativas, por exemplo, talvez daqui a alguns anos a gente possa pensar, por exemplo, em rodízio, né? E em cidades maiores, por exemplo, no início foi uma coisa que foi muito assim, reclamaram demais, mas você vê que em metrópoles maiores hoje já se tem como padrão, já se entende, já se respeita. Eu acho que os corredores, eles caem muito nisso, de que, no início causa um estranhamento, né? O Aracaju não está acostumado com aquilo ali, está acostumado a não ter o corredor, o Aracaju não está acostumado a você ter aquele determinado espaço, e você poder transitar aquele determinado espaço. Simplesmente um corredor. E agora? Aí tem a reclamação toda, mas eu acho que feito nos espaços certos, feito nas maiores avenidas, e aí a gente não precisa fazer em avenida que não comporta, mas feito nas maiores avenidas da maneira certa, eu acredito que é uma boa proposta para você desafogar um pouco o trânsito. E lembrando sempre, o trânsito de Aracaju, até para Aracaju, é uma cidade que quem vem de fora para cá diz as coisas aqui, quem mora em cidades maiores, né? Diz que as coisas aqui são perto. E, de fato, as coisas aqui são perto. Assim, dependendo do trânsito, obviamente,
Mas você não leva muito mais que 30 minutos para chegar num local muito distante da cidade, entendeu? Você não leva esse tempo todo. Depende muito do trânsito. Então, a cidade de Aracaju não tem um trânsito horrível. Ela tem muita falta de estrutura, e isso é o principal problema. Então, como eu disse, a questão dos buracos, meio fio. Você vê que até outro dia desse eu estava vendo um vídeo do rapaz reclamando que construíram um ônibus ao contrário, né? O ônibus passava de um lado, o ponto do ônibus era do outro, e aí você tem essa questão da infraestrutura que a gente tem. Então, esse é o grande problema, é o emergencial problema, que é da infraestrutura. Acho que outras coisas de regramento do corredor, acho que são costume, o Aracaju não vai se acostumar com o tempo. Isso aí vai passar, e feito nos locais certos, a gente consegue manter o equilíbrio bom disso aí. Show de bola. Cara, você mencionou a respeito da distância da localidade de Aracaju ser pequena, muito fácil para você se locomover, e a gente está falando sobre a mobilidade como um todo. Aí entra também na questão da licitação do transporte público, que é uma licitação que está parada, né? Sobretudo porque um dos fatores é a tarifa ia duplicar o valor, e a gente você acabou de mencionar que é tudo muito perto, talvez não tenha essa necessidade, não sei como você enxerga isso. Você já conseguiu ver essa licitação? Você acha que ela é viável ou seria ideal a nova gestão para poder dar um andamento a uma nova licitação? Bom, vamos lá. Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque é um dos temas que eu mais bati na atual gestão. Edvaldo teve aí seus 16 anos, né? Vamos pegar assim, ininterruptamente, os 8 anos que Edvaldo teve para fazer a licitação do transporte público de Aracaju e não fez. Agora, às vésperas do período eleitoral, ele apresenta um modelo de licitação que, particularmente, não é o meu modelo de licitação. Agora, há de se ver uma coisa muito importante, que é o seguinte: a Aracaju não manda sozinho nas rotas na maneira que vai se estruturar o transporte público, porque é um consórcio, né? Que tem Aracaju, você tem Socorro, você tem São Cristóvão, e aí você ainda tem a participação dentro do consórcio do governo do estado. Então é uma coisa que não depende só da prefeitura de Aracaju para tocar essa questão. Sobre a licitação atual que está parada, não é o meu modelo ideal de licitação. Ela não separa a oferta de serviço, né, de garagem do risco de capital. Então, eu acredito que esse modelo seria um modelo muito mais viável, porque você diminui e barateia o custo necessariamente, porque você aumenta a competição, né? Então, por exemplo, se você bota uma empresa para fazer tudo sobre transporte público, essa empresa vai ter muito mais gasto. Consequentemente, você vai aumentar o preço da passagem. Agora, quando você separa e você bota mais de uma empresa para disputar essa licitação, por exemplo, uma empresa oferecendo a garagem, outra empresa oferecendo diretamente o serviço dos ônibus, você diminui e muito o custo final para quem pega ônibus na cidade de Aracaju. E como você mesmo disse, Aracaju é uma cidade que as coisas elas são próximas, né? Num trânsito bom, você chega nos locais relativamente rápido. Então, assim, você poderia baratear muito mais o custo da passagem que é hoje. Até porque, o que é que você tem hoje no transporte de Aracaju? Isso aqui é muito legal de você debater. Por quê? Porque aí você pega e vai debater isso com o vereador eleito, que geralmente ele antes morava num bairro, agora ele não está mais naquele bairro, ele está lá no Jardins, ele está lá na 13 morando lá, ele não sabe mais o que é pegar ônibus. Aí ele perdeu a noção do que é pegar ônibus, ele não sabe mais como é a realidade. E ele não sabe, ele acha que ônibus para ele virou algo quase como folclórico, né? E ele perde a linha do que é isso, que hoje os ônibus de Aracaju são o seguinte: você tem ônibus sucateados e você tem um problema que está relacionado à segurança pública, que é o seguinte: o que você mais vê, e por exemplo, graças a Deus, nunca cheguei a ser assaltado dentro do ônibus, mas amigos meus já foram, tipo assim, sair 10 horas, por exemplo, ali da UF, né, Universidade Federal de Sergipe, que é em São Cristóvão, pegar o ônibus para vir para cá, para a região mais central, ou para ir para os bairros que moravam, aí pegar ali o 060, e era 060 e acho que 031 passava, era 031, acho que passava lá, era 031. Pegar o 031 de lá de São Cristóvão para cá,
e você, por exemplo, subir ali, um monte de vagabundo subir no ônibus, levar o celular de todo mundo e descer ali na região de mato ali que tem, antes de você chegar no bairro América, ali, né? Aí ele subia logo, antes ali, subia, levava o celular de todo mundo, descia no mato, ia pelo mato por dentro e ninguém via mais. É um problema relacionado à segurança pública, que é o seguinte, isso é, primeiro, um problema correlacionado, mas que tem a ver também com a questão do transporte público. Por quê? São frotas sucateadas, você não tem monitoramento, por exemplo, dentro do ônibus, você tem ônibus velhos, e que deixam a situação, fora a insegurança pública que a gente tem no município, a situação altamente propensa a você sofrer assaltos, você pegar ônibus lotados, com uma qualidade ruim, e isso por conta do modelo de licitação. É muito poder na mão de pouca gente. Se você abrisse mais o mercado, se desburocratizasse mais, você abrisse mais para a concorrência, você baratearia muito mais o custo e você daria uma qualidade de vida melhor para o aracajuano, porque o imposto estaria, de fato, indo para onde a gente tem que ir. Lembrando que não é porque você paga passagem que os municípios de Aracaju, São Cristóvão, Socorro e até o governo do estado deixam de dar subsídio para esse transporte. Né? Eles dão, ainda vai dinheiro do seu imposto para esse transporte. Por isso que a gente tem o direito de cobrar e a gente tem que trabalhar por uma melhor licitação. Lembrando, não é sobre o ônibus em si, é sobre o modelo de licitação que vai permitir com que as empresas disputem. Então, se você quer uma melhor qualidade de transporte público, você tem que ter uma empresa que oferte o melhor serviço pelo menor preço possível. E quando você separa, né, essa obrigação e bota uma empresa para fazer menos obrigações, ela vai ter menos custo, consequentemente, na ponta, esse valor é mais baixo para o aracajuano. Cara, você falou sobre essa questão desse perigo nos ônibus e tal, abordou também um pouco da questão da violência. Queria saber um pouco de você, como você enxerga a função da GCMs, né, da Guarda Municipal aqui de Aracaju. Se você acha que elas se elas deveriam fazer um trabalho mais, como é que eu posso dizer, ostensivo, né? É óbvio que já se fala muito em transformar as guardas em polícias municipais e tal, até o STF já está vendo tudo isso, se debruçando sobre esse assunto e tal. Hoje, a Guarda Municipal ela é mais sobre... ela faz mais a proteção do patrimônio público, né? Mas você acha que ela deveria ser mais ostensiva? Como você enxerga a participação da Guarda Municipal em Aracaju? Com certeza. Eu acredito que você tem que ter, primeiro, aumentar o efetivo da Guarda Municipal, certo? Você já tem, inclusive, disposição do STF que permite, por exemplo, que a Guarda Municipal esteja no rol de força de segurança pública. Então, tem que estar, sim, tem que ter Guarda Municipal armada, tem que ter Guarda Municipal fazendo poder ostensivo, e se Guarda Municipal entrar em confronto com vagabundo dentro de determinado município, tem que ter, e aí esse é um dos meus projetos, você tem que ter proteção jurídica para a Guarda Municipal. Porque muitas vezes o que acontece hoje? Você, por exemplo, ocorreram alguns incidentes de guardas municipais em Aracaju aqui, da nossa cidade, que entraram em determinados confrontos e aí alguns policiais, alguns guardas municipais foram afastados por excesso de violência, aí você tem uma série de questões, então você tem que ter proteção jurídica para esses policiais poderem atuar, porque a Guarda Municipal, hoje, ela tem uma necessidade de ter um poder muito além do que ela tem hoje, que é o poder ostensivo, porque não dá mais para a Guarda Municipal ficar só guardando patrimônio público. Não dá. Você tem que ter guarda municipal para permitir que o pai e a mãe de família hoje frequentem uma praça. Porque o pai e a mãe de família hoje não frequentam praça em Aracaju. Porque praça hoje não é para pai e mãe levar seu filho. Praça hoje em Aracaju é para cracudo, é para noia e é para prostituta estar dentro. E assim, me perdoe assim, a força, né, a intensidade das palavras, mas é isso, cara. Hoje... Até mesmo porque a polícia militar ela não tem efetivo suficiente para poder fazer essa ronda ostensiva na capital Sim. toda, né? Exatamente. Não tem efetivo suficiente. Eu acho que, e aí eu posso estar errado nessa informação, tá? Mas eu acredito que a polícia militar estava com um déficit de 1.000 homens. Eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que era por aí. Inclusive vai ter concurso, né? Para a polícia militar.
Mas, enfim, de fato, não tem efetivo suficiente para você ter uma guarnição da Polícia Militar em cada praça. E isso deve ser competência da Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal ela tem que ser valorizada, ela tem que ter poder de polícia, sim, ela tem que ter poder ostensivo, sim, ela tem que ser bem distribuída, com distribuição estratégica, em praças, em locais de colégio, para fazer a proteção das crianças. Hoje tem escolas municipais em Aracaju que entra droga. E isso não é eu que estou afirmando, não. Isso eu ouço de pais de família. Isso a gente vê. Tem escolas municipais que entra droga. E isso poderia ser muito bem combatido com a Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal ela tem que estar no rol de força pública, com poder de polícia, com poder ostensivo, com distribuição de rotas inteligentes, dentro das praças, para tirar cracudo da praça, certo? Para que as praças de Aracaju voltem a ser frequentadas pelo cidadão de bem, certo? Tem que ter o poder de abordar, não ir levar preso, se for o caso. A Guarda Municipal tem que ter esse poder, tem que estar no rol de Força de Segurança Pública. E aí, meus 2 projetos nessa área são quais? Primeiro, vocês já viram minha posição em defender isso veementemente dentro do parlamento, mas proteção jurídica para a Guarda Municipal, certo? Para quando entra em confronto no exercício Seria, da no sua caso, função. o excludente de licitude, né? Nesse Isso, caso. exatamente, exatamente. Com, por exemplo, parte da... Caramba! Eita, fugiu o termozinho. Enfim, fugiu o termozinho, eu vou me lembrar. Mas com parte do efetivo sendo hoje defendido ter um setor só para fazer essa defesa jurídica desses guardas municipais que atuam e que agem no exercício da sua função. E também você tem uma redistribuição das rotas das guardas municipais hoje aqui, com aumento do efetivo e você aumentar parte do orçamento para essas forças de segurança, para possibilitar que Aracaju fique mais tranquilo. Porque Aracaju, hoje, é uma cidade em que você, primeiro, no centro, 8 horas está tudo morto. E em muitos locais são assim, não é só no centro. E assim, de dia é o centro pujante, e isso é o retrato da realidade de Aracaju hoje. De dia é o centro pujante, todo mundo comprando, tal loja. À noite é aquele centro fechado, droga, assalto, prostituição, é tudo isso. Entendeu? Então, assim, a gente tem que mudar esse cenário fantasma da cidade de Aracaju, que tem um potencial muito grande para você ter um aquecimento econômico noturno em Aracaju, que você não tem hoje por causa da insegurança. As pessoas não frequentam mais praças. Hoje você não vê as mães de família deixando seus filhos ir numa praça, porque, cara, pode acontecer 1001 coisas dentro desses espaços. Então, a Guarda Municipal tem que ser fortalecida, sim, para a gente dar Aracaju de volta essa segurança que tem. Eu mesmo, e aí falo de uma história pessoal, virando aqui a esquina dessa casa que eu estou agora falando com vocês, virando aqui a esquina bem pertinho, eu fui assaltado. O cara chegou e botou em xeque, né? Ou você passa o celular, ou eu tiro sua vida. Então, minha vida naquele momento valia ali cerca de R$ 1.200, entendeu? E para o vagabundo que está na rua hoje, é exatamente assim que ele pensa: sua vida vale um celular. E aí, para a gente barrar isso, é com segurança pública, com guarda municipal fortalecida, é com sistema de inteligência, é com redistribuição das rotas, é com proteção jurídica desses guardas municipais para que eles possam atuar. Tudo isso, em conjunto, a gente consegue uma segurança pública melhor. Inclusive, um dos meus projetos aqui, que também é de segurança pública, que é você trazer para a força de segurança o famoso guarda que passa a noite, né? Todo mundo ouve, faz Will, né? Que passa na porta de O casa. guardinha do apito. O guardinha do apito. Esse cara é muito importante. Ah, mas ele não... Cara, só o fato de você ter um ambiente onde tem alguém que está ali fazendo a vigília, né? Que está vigiando aquele espaço, você afasta, né? Você diminui a incidência de assaltos, de crimes dentro daquele espaço.
Haja vista que, por exemplo, tem um estudo que mostra que só em determinados locais você ter luz já diminui o índice de criminalidade dentro daquele determinado espaço. E, inclusive, esse é outro dos nossos projetos, que a gente tem de instalação de luz de LED para você ter uma diminuição. Aracaju é muito escuro, né? Aracaju é muito sombrio à noite. E mulheres que ficam sozinhas, crianças com seus pais, pessoas no geral que estão voltando do trabalho à noite e tarde, ficam com medo em determinados pontos, em vários pontos, né? Porque são locais escuros, são locais vazios e são locais que estão muito propícios hoje a você ter assalto. Então, arrematando, fortalecimento da Guarda Municipal, redistribuição das rotas da Guarda Municipal, isso tudo está no nosso projeto, né? Você ter um apoio jurídico para a defesa da Guarda Municipal, você tem instalação de estruturas de LED para você ter locais mais bem iluminados, né? Tudo isso em conexão, você vai ter uma diminuição do índice de criminalidade, você vai ter uma diminuição do índice de violência, você vai ter uma diminuição de assalto, trazer o guarda, o guardinha do apito para a força de segurança, tudo isso em conjunto, que estão dentro das nossas 25 propostas, como um todo, para a cidade de Aracaju, vão fazer a criminalidade diminuir e Aracaju voltar a ser um lugar que você pode levar seu filho na praça. Quando você fala em inteligência para as forças de segurança, passa pela sua mente também a questão das câmeras nas guardas municipais ou isso não cabe em Aracaju? Cara, assim, eu acho que aí é um passo além, né? Acho que primeiro a gente precisa fortalecer a Guarda Municipal, acho que instaurar a Câmara é um passo além. Quando a gente conseguir ter, de fato, uma Guarda Municipal atuante, ostensiva, eu não vejo problema em colocar... Eu sei que muitos policiais reclamam, né, dessa questão da câmera, de ter a câmera ali no peito, mas uma coisa e foi uma experiência concreta, que é o que Tarcísio tem feito lá em São Paulo, né? Essas câmeras, elas existem, elas estão nos policiais militares em São Paulo e, assim, com conversa, com diálogo, isso tem auxiliado e muito a Polícia Militar, e eu vejo que, em analogia, né, isso pode auxiliar muito a Guarda Municipal, uma vez que a Guarda Municipal esteja atuando com poder ostensivo, esteja atuando com poder de polícia. Claro, com muita conversa, claro que com muito diálogo, para a gente poder utilizar essa ferramenta não contra o guarda municipal, mas a favor dele, sempre para a gente ter a localização, um projeto do deputado Kim Kataguiri, que ele ia se lançar a prefeito de São Paulo, falava sobre reconhecimento facial, né, através dessas câmeras implementadas no peito do policial. Então, a tecnologia é sempre a favor do guarda municipal, sempre a favor do policial, e nunca contrário a ele para ser utilizado como objeto de militância, está... Não, sempre a favor da segurança pública para ajudar na ponta o cidadão mais pobre e o aracajano que paga imposto todo dia. Hoje, Davi, a Guarda Municipal ela tem a função exclusiva, como a gente falou aqui, da proteção do patrimônio público e tal. A gente coloca praças também e centros históricos, centros turísticos. E mesmo assim, a gente consegue perceber muitos desses locais sucateados. A gente anda ali pela orla, é uma orla completamente pichada, aquela pracinha nova ali da Praia Formosa, completamente deteriorada. Como que a gente pode fortalecer o turismo em Aracaju? É óbvio que muito desse turismo, da elevação do turismo, passa pela revitalização desses locais, mas existe algo a mais que a gente possa fazer para a gente atrair turistas para a nossa capital? Bom, essa é uma excelente pergunta, porque assim, veja, eu brinco com o pessoal quando a gente tá, às vezes, panfletando, ou até antes mesmo, quando tava passando ali pelo centro, que é o seguinte, a gente fala bem assim, saia a gente no ônibus, né? Fecha o olho, deixa o ônibus ir andando, e aí você abre o olho aleatoriamente e olhe para um lugar. Se esse lugar não tiver pichado, eu lhe dou R$2. E a gente ia nessa. E assim, era caixa. Quase todos os lugares que você fechava o olho, abria o olho e olhava, você ia ver uma pichação em algum lugar. Então, assim, de fato, isso não é nem que a gente fala, é real. Você sai nesses espaços públicos,
e você vê o total descaso com o patrimônio público da cidade. E isso aí, como você falou, é o ponto essencial. Revitalização desses espaços, certo? Para você tornar mais confortável a vinda dessas pessoas para cá. Porque, assim, turismo, por que você vai viajar para um local? Certo? Geralmente, por fatores como, conforto, certo? Aquele local é muito confortável, tem muitas opções. Outro, questão cultural, você vai muito para um determinado espaço, muitas viagens de pessoas são, caraca, eu quero conhecer a cultura daquele determinado espaço, eu quero estar descansando. E aí tem a questão também de você viajar por questão familiar, né? Estou indo ver um parente, mas enfim. Eu acho que esses dois pontos são essenciais, que é o quê? Conforto. Vou para Aracaju porque, caramba, a orla de Aracaju é uma das orlas mais bonitas que a gente tem dentre as capitais. Não é, né? Mas eu estou dizendo assim, uma pessoa que viaje por esse modo. E hoje não é a orla mais bonita. Ou cultura. Caramba, é uma cultura muito rica e eu preciso ir para Aracaju. Eu preciso ir para Sergipe, né? Mas vamos falar especificamente de Aracaju, porque é uma cultura muito rica. Esses dois pontos, eles precisam ser colocados no centro da discussão. E aí a gente fala da revitalização, mas qual é o passo além que a gente pode dar? E aí, veja que interessante, um dos nossos projetos é, por exemplo, você limitar até 25% o investimento da prefeitura em, por exemplo, um determinado projeto cultural. Então, veja, hoje a prefeitura tem um orçamento para cultura, né, de investimento em cultura, e você não tem um limite, por exemplo, que a prefeitura possa gastar com um só evento. Então, por exemplo, o Pré-Caju. A prefeitura pode pegar o orçamento da cultura e gastar tudo com o Pré-Caju. A nossa ideia é o quê? Limitar em 25% esse orçamento para um determinado projeto, para que você tenha os outros 75% sendo distribuídos em outros projetos. E aí a gente está falando de investindo em outros projetos culturais. Uma das coisas que mais atrai turistas é a questão cultural. Se você prende o orçamento em um projeto só, que é utilizado muitas vezes como uma política de pão e circo, você fica preso naquilo ali, você gasta o dinheiro do mais pobre para entregar para eles, muitas vezes, um show como teve aqui na festa de Aracaju, na festa da cidade, que você teve Belo, que foi contratado por mais de 300 mil reais, entendeu? E, meu irmão, eu não quero Belo, eu não quero pagar 300 mil reais para um show de 1h30 de Belo. Quero, entendeu? Eu quero que a gente gaste parte desse orçamento, parte desse valor, para incentivar, por exemplo, as pessoas que fazem a cultura, que estão ali dentro do mercado, certo? Que são pessoas batalhadoras, que estão ali investindo e trabalhando em, de fato, cultura para a cidade de Aracaju. Ali a região do mercado, né, daquele centro cultural, é altamente rico, mas é muito pouco olhado. Hoje, o que as pessoas falam ali da região do mercado é que é um local que você encontra muito cracudo, é um local que você encontra muitas pessoas dependentes químicas, é um local que fede. É isso que vocês falam hoje desses espaços. Mas por quê? Porque não tem parte do orçamento para esses locais. Então, se você abaixa e você bota um teto de 25% de gasto para um determinado projeto cultural, você vai ter pelo menos aí 4 projetos culturais que a prefeitura vai ser obrigada a investir. E você vai ter uma variabilidade muito maior do que você tem anteriormente. Então, esse é dar o passo além. O primeiro passo é a revitalização, claro. Você tornar de novo a Orla de Aracaju a orla mais bonita dentre as capitais. Você tornar de novo os espaços aprazíveis, bonitos, para que a pessoa tenha vontade de ver o Largo da Gente Sergipana, para que a pessoa tenha vontade de ver o Museu da Gente Sergipana, para que a pessoa tenha vontade de ir na Orla de Aracaju. É claro, revitalização é essencial, mas dar o passo além é pegar um projeto como esse, que limita o gasto, por exemplo, que o prefeito vai ter sobre uma festa só, que é o Pré-Caju, e redistribuir esse gasto em outras iniciativas culturais, em artistas que, de fato, enriquecem a cultura da nossa cidade e em outros projetos
que vão tornar Aracaju, aos olhos das pessoas que querem viajar, um local muito mais rico do que outros espaços, outros locais que elas poderiam ir. E aí você fortalece, de fato, o turismo aqui na nossa cidade. Então, esse é dar o passo além. É você restringir para você ampliar. É restringir a prefeitura a um determinado gasto que ela pode ter para você ampliar em mais projetos, em mais investimentos. Pô, tem projetos tão legais que a gente tem aqui, não só de cultura, de arte, de música, como de fato esporte também. Eu lembro de uma das coisas que eu mais achei legal foi quando eu, pequenininho, minha avó me pegou e me levou ali para onde fica hoje a Câmara Municipal de Aracaju. Atrás da Câmara Municipal de Aracaju, teve uma apresentação do teatro de rua, do grupo Emboaça, né? E aí você teve essa apresentação e eu fiquei deslumbrado naquilo ali. Eu falei, caramba, que foda, que legal. Mas grupos, iniciativas como essa não tem incentivo. Porque você pega todo o orçamento, né? Ó, ano eleitoral, junto o orçamento. Bora botar aqui, Belo, Ludmilla, pô, vamos botar aqui, vamos gastar milhares de reais nesses cantores, certo? Para fazer a festa da cidade de Aracaju, porque é a velha cultura do pão e circo, né? O eleitor vai olhar lá, ó, é Belo, tal, vai dançar, vai se divertir, vai brigar, né? Vai beber, vai se socar e acabou toda aquela festividade. O dinheiro público foi gasto, foi jogado no lixo, foi para o bolso de Belo, que viajou e foi-se embora, e de fato você não teve o incentivo dos principais projetos culturais da nossa cidade. Um dos incentivos também feitos com dinheiro público, aqui eu moro no Bugio, e aqui tem uma parada gay relativamente grande, onde tem muitos ambulantes fazendo venda da sua cerveja, água e tal, e de certa forma até muitos artistas locais. Você é a favor do uso do dinheiro público para incentivar eventos também como esses? Seria, no caso, um evento a mais, como dentre outros que você já mencionou aí, como esse grupo de artes, ou você vê com outros olhos essa questão pelo fato deles serem da comunidade LGBT? Veja, eu não tenho nada contra a comunidade LGBT e contra festas, né, movimentos como esse. Agora, eu acredito que, vamos lá, a prefeitura de Aracaju, ela deveria se ater. Primeiro, que eu acho que cultura é uma coisa muito pessoal, né? Tipo, o dinheiro que eu gasto para ir ver um filme, ou se eu vou gastar esse dinheiro para ir ao teatro, ele é muito pessoal. Ele vai de cada um. Pô, às vezes eu quero ver um filme e eu acho que aquele filme é muito mais relevante para a minha construção cultural do que você pensa que aquele filme é relevante para a sua construção cultural. Aí, dada essa prerrogativa, eu acredito que a prefeitura, a cultura deveria ser uma das coisas que a prefeitura deveria mais abrir, certo? Para o investimento privado. Posto isso, esse tipo de movimento, esse tipo de festividade, eu acredito que seja uma festividade, por exemplo, que muitas vezes uma pessoa que é cristã, muitas vezes uma pessoa que que tem suas construções ideológicas, teológicas, ela não queira, por exemplo, ver o seu dinheiro de imposto sendo colocado naquela determinada atividade. Entende? Então, eu acredito que a prefeitura de Aracaju, nesse momento, tem que agir com muito parcimônia quanto a isso. Porque, por exemplo, você lembra daquele... Você vai me lembrar, qual era o nome daquele festival que tinha ali em São Cristóvão? Era o... Ah, eu sei, cara. É que teve aquela polêmica também do cara mostrando os órgãos exatamente. sexuais. Pronto. É isso aí que eu ia citar. Eu esqueci o nome. Era alguma coisa... alguma coisa, mas era um evento cultural onde você tinha, por exemplo, uma apresentação de uma pessoa nua mostrando partes íntimas num show que tinha crianças. Então, assim, meu irmão, sinceramente, o dinheiro público não vai para esse tipo de coisa. Tá bom? Não vai para esse tipo de coisa.
Então, assim, se for uma festa nesse âmbito, uma festa desse tipo, como, por exemplo, tinha prefeituras, e aí eu não tô falando da prefeitura de Aracaju, mas você tinha prefeituras querendo gastar dinheiro público para, por exemplo, colocar show de MC Pipoquinha, dado todo o histórico de ter feito shows, por exemplo, shows... porque eu não quero ser agressivo, né, nas palavras, mas vocês sabem os shows que a MC Pipoquinha faz, todo mundo sabe quais são os tipos de show que ela faz, para crianças, e isso ser utilizado com dinheiro público? Não. Aí você pode ter certeza de uma coisa, Davi Valença não vai defender isso. Agora, se você tiver, por exemplo, um artista que seja que queira fazer uma prestação cultural, porque ele é LGBTQIA+, não vejo problema nisso, entendeu? Não vejo problema a prefeitura colocar dinheiro público, claro que com parcimônia, porque eu acho que tem outras coisas muito mais essenciais na nossa vida, na nossa construção enquanto município, enquanto cidade, enquanto sociedade. Mas eu não vejo nenhum problema da prefeitura colocar o dinheiro nisso aí. Claro, desde que não tenha atitudes e atos como esse que a gente viu em São Cristóvão, do cara subir em cima de um palco, porque isso aí, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Assim, eu fiz esse vídeo foi tão chocante que, por exemplo, eu postei o vídeo no TikTok e o TikTok tirou meu vídeo do ar. Entendeu? Para você ter uma ideia, a época que eu gravei sobre isso. Então, assim, isso é tão ridículo, isso é tão ultrajante ao pagador de imposto. Você pagar um imposto para seu imposto ir para a mão de um artista que está seminu, mostrando parte íntima para a criança. Meu irmão, isso aí vocês podem ter certeza que eu nunca vou defender esse tipo de coisa, que eu nunca vou defender o investimento do dinheiro público em eventos como esse. Então tem que ter parcimônia, tem que ter cuidado e resguardo com o dinheiro público, até porque é o dinheiro do mais pobre, do pagador de imposto, e tem que ser investido nesses eventos mais variados possíveis, para a gente não ficar naquela política de pão e circo, mas tem que ter sim um apreço com a moral, tem que ter sim um zelo e um cuidado, porque está investindo dinheiro para evento de putaria, isso aí a prefeitura de Aracaju e prefeitura de qualquer lugar não pode estar fazendo, não pode estar colocando dinheiro nesse tipo de coisa. Show de bola. Cara, minha última pergunta referente aos problemas dentre tantos aí de Aracaju para você é a falta de remédio e de atenção mesmo nas UBSs, falta de médico e até mesmo a demora das pessoas serem atendidas nos prontos atendimentos também. Uma coisa me parece ter ficado claro que, independente de quem ganha a prefeitura, você vai ser mais ou menos ali oposição. É claro que você, como membro ativo do MBL, você se opõe a ideias e não a pessoas. Sim. Mas, muito provavelmente, quem ganhar vai ter ideias muito opostas às suas, em alguns aspectos. Então, como que fica a questão, qual a importância da fiscalização de um vereador nesses ambientes e como resolver esse problema que a sociedade de Aracajuana tem enfrentado? Vamos lá, você falou de filas, né? Eu vou te fazer uma pergunta, porque ela é muito interessante. Você sabia que Aracaju tem um prontuário eletrônico? Nunca ouvi falar. Pois é. Aracaju tem um prontuário eletrônico e que o objetivo do prontuário eletrônico é resolver justamente esse processo de triagem, esse processo de filas. Só que não resolve. Por quê? Porque, primeiro, o aracajuano não conhece o prontuário eletrônico. Segundo, porque o prontuário eletrônico tem muito a evoluir. E terceiro, porque você tem 2 sistemas digitais para você resolver essa questão da triagem. Então, um dos meus primeiros projetos é você unificar esses 2 sistemas digitais e unificar em uma coisa só, que passaria pela reformulação do prontuário eletrônico para você fazer a diminuição dessas filas, certo? Quanto à questão de remédios e de presença de médicos, por exemplo, dentro dos estabelecimentos das UBS, isso aí é uma coisa muito, assim, triste e grave, porque é o seguinte, você tem orçamento, e parte do orçamento para a saúde dentro do município, ele já vem indexado, certo? Então, você já tem o orçamento para você fazer isso, para você, de fato, melhorar e ter médicos generalistas dentro das UBS de Aracaju. Claro que hoje, em determinados espaços, hoje você tem, por exemplo, uma demanda por ter uma ampliação das UBS. Então, hoje, uma das coisas essenciais é você ter
uma ampliação das UBS. Enquanto construir um hospital municipal, depende de onde você vai construir. E se tem hoje áreas de Aracaju que, apesar de terem uma demanda, se você construísse um hospital municipal, pela capacidade que tem um hospital municipal, você deixaria essa estrutura de saúde ociosa. Não é isso que a gente quer. Então, hoje, um dos melhores sistemas que a gente tem para poder avançar em relação à saúde dentro do município de Aracaju é você fazer a ampliação e a reestruturação das UBSs. Você fazendo essa ampliação e essa reestruturação passa por você ampliar, de fato, a estrutura das UBSs, e passa também por você investir em médicos generalistas, certo? Para você não ter esse problema, por exemplo, que estava tendo há pouco tempo atrás, que era de faltar, não sei se chegou a ver isso, de faltar papel. No UBS, falta papel. Que é o básico. É o básico, é o básico. Você fica assim, cara, como é que falta papel? Como é que falta papel? E aí eu conto uma experiência pessoal, eu tenho retinose pigmentar, né? E aí esse é o motivo dos óculos amarelos, né? É uma condição. E minha visão periférica ela é um pouco ruim, um pouco leve, né? Minha visão periférica é ruim. E aí eu estava na Bahia, no congresso do MBL lá, e eu saí, né, do espaço onde teve onde estava tendo a palestra lá, né? E quando eu voltei, eu bati meu rosto numa pilastra, assim, e abriu, né? Bastante, sangrou bastante. E eu fui lá numa UBS da Bahia, fiz os pontos, voltei para Aracaju. Quando eu voltei aqui, passado 10 dias, eu comecei a procurar uma UBS para poder retirar os pontos. Eu fui em 4 UBS. 4. Nenhuma delas tinha material para retirar pontos. Veja que absurdo isso. Nenhuma UBS tinha material para retirar pontos. E sabe o que me restou fazer? Sabe o que foi que me restou? Porque eu não tinha outra alternativa, senão eu mesmo ir na farmácia, comprei uma tesoura, entreguei na mão da minha esposa e falei bem assim, olha, tire você. Com a fé e com a coragem, tirei lá e ela foi lá e cortou ela mesma o barbantezinho, né, que estava prendendo, ela foi lá e cortou. Porque na UBS não tinha material para retirar. Cara, não tinha material para retirar ponto. Olha que nível nós chegamos, não tem papel. Se uma UBS não retira ponto, o que é que faz numa UBS, pelo amor de Deus? UBS, pelo amor de Deus. É isso, entendeu? É basilar. Então, hoje, Davi Valença, o que é que Davi Valença vai trabalhar para estruturar nas UBS? Aumento da estruturação das UBS, ampliação, as UBS têm que ser ampliadas, até para atender a demanda, unificação do prontuário eletrônico, você tem um investimento para você ter um aumento dos médicos generalistas e você ter o atendimento de telemedicina, inclusive eu conversei com um apoiador meu que é médico, que a gente estava falando que ele veio pedir uma explicação melhor do que seria esse atendimento de telemedicina, porque você já tem a estrutura hoje, mas ela não é uma estrutura municipal. Então, você tem a criação de uma estrutura municipal de atendimento de telemedicina, que é um atendimento à distância, com médicos generalistas e com espaços móveis, e eu estou falando de estruturas móveis mesmo, para você ter um atendimento ali, um atendimento com médicos generalistas e para você fazer coisas básicas. Você ter a feripressão, atendimentos mais basilares, para você desafogar a fila das UBS. Então, hoje para a saúde, esses são os principais pontos. Unificação do prontuário eletrônico, ampliação das UBS, certo? Investimento para o aumento de médicos generalistas e você ter os telemóveis, né, de saúde com o atendimento de telemedicina. E uma coisa é essencial que nenhum vereador fala disso, que são os agentes comunitários, que se o objetivo do município é você ter um atendimento preventivo, se o objetivo do município é você ter o atendimento na base, você tem que investir em agentes comunitários necessariamente, que é aquela pessoa que tem relação com aquele determinado bairro, com aquela determinada comunidade, que vai bater lá na porta da Dona Maria e falar, Dona Maria, tá botando muito sal, tal, deixa eu ver a pressão. Esse é o atendimento preventivo que a prefeitura hoje peca. Ou esse é o atendimento preventivo que a prefeitura hoje não faz e que isso desencadeia futuramente a gente ter uma situação de agravamento da saúde pública muito maior do que a gente teria se fizesse
esse atendimento basilar. Então, essas, resumidamente, é o rol de propostas que a gente precisa aí para a saúde pública. Show de bola. Davi, a gente vai completar aqui quase 2 horas de live. Eu queria agradecer demais a sua presença. Eu sei que faltou muitas coisas a ser debatidas, mas eu quero que você informe para o pessoal as suas redes, como é que te acha lá, já que finalmente já estão de volta, que aí o pessoal consegue ter um contato mais cara a cara com você e talvez alguma proposta, algum ponto de Aracaju que a gente não abordou, o pessoal pode ir lá e tirar dúvida. E também queria dar essa oportunidade agora para você pedir voto, claro, você sabe como funciona a legislação, eu não sei muito bem, mas se pode falar o número, se não pode, já tem aí na sua camisa. Sim, mas fique à vontade para fazer aí suas considerações finais e o espaço é todo seu. Pronto. Primeiro, eu queria te agradecer profundamente, Moaz, pelo espaço. E, assim, eu tenho consciência de que hoje eu falei muito mais até do que você, que é o entrevistador. E, assim, eu agradeço demais esse espaço que você me deu, porque eu, de fato, estava precisando. De fato, estava precisando de uma entrevista para aprofundar os projetos, para a gente debater vários temas, para falar de assuntos relevantes. E isso é uma coisa que eu estava sentindo muita falta em outras entrevistas que eu estava indo. Então, eu queria agradecer demais o espaço que você me deu aqui hoje. Queria agradecer também à audiência, ao pessoal que conseguiu ficar me ouvindo falar durante 2 horas, né, que é cansativo. Cada um tem que ter seu emprego, cada um tem suas obrigações, tem que trabalhar, pagar um imposto caro para os políticos, né, mamarem na teta do Estado. Eu sei como é isso, eu sei qual é a indignação que é isso. E vamos lá. Se você quer acompanhar todas as minhas propostas e ver todas elas, as que a gente falou aqui e as que a gente não falou, vai em @davivalenca_mbl, tudo junto minúsculo, ou @davivalenca.se. Essas duas são 2 Instagrams meus, né? Um é o primeiro que eu criei, outro é o segundo, por conta da polêmica de Andra. Então, qualquer um dos dois você vai achar lá nossas 25 propostas para mais de 9 áreas diferentes e você vai poder ler elas resumidamente ali para cada área. E tem proposta para habitação, por exemplo, que é um problema que a gente não chegou a abordar aqui, que é um tema muito sensível também. Tem proposta, por exemplo, para pessoas que têm doenças raras. Eu, como uma pessoa, eu sou PCD, né? Eu tenho essa deficiência, eu tenho retinose pigmentar. Então, eu sei como é, por exemplo, para uma pessoa que enxerga mal, caminhar pelas ruas de Aracaju e você não tem uma mínima infraestrutura e você, cada local que passa, você tropeçar. Eu sei como é isso. Então, projetos para essa área a gente tem de monte. E para todas as outras áreas, como citado. Então, siga lá em @davivalenca_mbl ou @davivalenca.se. E para arrematar, gente, é o seguinte: eu não tenho apoio da grande mídia, eu não tenho padrinho político, eu não nasci em berço de ouro. Depois de questionar Yandra Moura, eu fui censurado, eu tive minhas redes sociais retiradas do ar durante 12 dias, tomei 3 processos, e isso não me fez e nem me fará baixar a cabeça para o sistema, baixar a cabeça para figuras como André Moura, como Rogério Carvalho, como a própria Yandra Moura, como Candice Carvalho, como Niuli Campos, essas figuras, certo, que representam ou projetos que já estão estabelecidos no sistema ou projetos que querem chegar para destruir a nossa cidade. Eu, de fato, sei como é acordar todos os dias, pagar imposto, trabalhar, pegar ônibus, eu sei como é ralar todos os dias e não ver nada sendo feito por Aracaju. Sou residente do Siqueira Campos, não nasci na 13 de julho, nem nos Jardins. Apesar de entender que esses bairros são necessários, que esses bairros merecem uma melhora na segurança pública em outros setores, mas eu não nasci nesses bairros que moram pessoas mais abastadas. Eu nasci no Siqueira Campos, ao lado da minha casa moram pessoas que moram mais de 20 pessoas que estão em situação de rua. Então eu sei como é acordar todos os dias e ver que o nosso dinheiro público vai de fato para o ralo. Que o dinheiro público, o dinheiro que a gente paga tão caro de imposto, ele não vai para onde deveria ir. E se você, eu sei que você está cansado de política, mas se você, nessa eleição, de fato, quiser mudar alguma coisa, a nossa candidatura é hoje a candidatura mais preparada, a candidatura mais competente, a candidatura que mais debate projetos, a mais técnica, a que não baixa a cabeça para o sistema e nem vai baixar. Então lembre sempre, no dia 6 de outubro, 10.300, Davi Valença, para a gente poder, de fato, mudar a cidade de Aracaju. Tirar figuras como Paquito de Todos, Palhaço Soneca, Joaquim da Janelinha, que botam todos os meses 24 mil reais no bolso e não fazem nada pela cidade de Aracaju. A gente tem muito a avançar e a gente pode avançar com políticas públicas técnicas, com boas políticas públicas,
um trabalho de verdade, que não se acovarda diante de ameaça de morte, não se acovarda diante de processo e não se acovarda diante de tentativas autoritárias de cercear a nossa liberdade de expressão. Por isso, eu conto com você. E lembre-se disso, eu só tenho você. Eu sou um guerreiro e um porta-voz seu, não de ninguém. Não de Iandra, não de André, não do sistema. Um porta-voz seu que está aí para combater todas essas candidaturas que visam destruir a nossa cidade. Pois é, galera, esse daí é o Davi Valença. Davi, eu peço que não saia ainda para eu me despedir de você no off. Mas, pessoal, vocês que chegaram até aqui, até o final dessa live, analise essas propostas, analise o que Davi falou. Esse vídeo é muito importante porque depois você pode cobrá-lo, depois de eleito. Então, uma coisa que acontece muito em Aracaju é o seguinte, você vê muito candidato que está na mídia, que tem um fundo eleitoral maior do que outros candidatos, então tem impulsionamento maior, tem uma carreata talvez um pouco maior, e aí às vezes nós ficamos desmotivados a votar em quem nós de fato acreditamos. Talvez você pense assim, eu gostei do Davi, mas eu estou vendo muito na mídia aqui fulano de tal, então vou votar aqui junto com a massa. Gente, não faça isso. Analise as propostas. Se você gostou da proposta do Davi, siga lá ele nas redes sociais dele. Se bateu com a sua ideia, vote no dia da eleição de acordo com a sua convicção. E só assim a gente consegue mudar essa realidade de Aracaju. Lembrando sempre, pessoal, que as opiniões do entrevistado não refletem necessariamente a opinião do canal. Fique atento às demais entrevistas que teremos por aqui com outros candidatos. Um forte abraço, um cheiro em todos e até a próxima, se Deus quiser.